Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic One Piece ou Sol Logístico dos Chapéus de Palha. Capítulo 211, o início do escurecimento das estrelas. Sejam quais forem os truques que você tiver, use-os rapidamente. Ele não esperava que nem Gion e Gaki conseguiriam detê-los. Observando Luffy e os outros gradualmente se distanciarem, prestes a atacar a multidão pirata, Sengoku, depois de alguma hesitação, finalmente se decidiu. Doflamingo teve uma premonição de que provavelmente não se divertiria mais tarde. A gaiola era um movimento de matar indiscriminado. Uma vez usado, os olhares da tripulação do Barba Branca inevitavelmente se voltariam para ele. Se não fosse pelo ódio que ele tem pela tripulação do Chapéu de Palha, ele não faria uma coisa tão estúpida. Mas felizmente Barba Branca e seus comandantes estavam todos presos. Com apenas Reiner, a Serpente Negra. Pensando nisso, Doflamingo deu um sorriso sinistro e disparou um raio de corda branca para o céu. Mesmo se você for forte, você consegue me matar enquanto tanca Sengoku? Eu não sou feito de barro. Ei, você é um palhaço morto. Reiner imediatamente controlou o ogro de guerra para atacar Doflamingo, tentando interrompê-lo. Onde você pensa que vai colocar esse velho? Estrondo. Sengoku rugiu com raiva e uma onda de choque dourada e pálida foi liberada de sua palma, bloqueando. Ao ver o gigante Buda dourado bloqueando seu caminho, Reiner sabia que era impossível interromper Doflamingo com apenas aqueles poucos mortos-vivos. Atrás dele, os mortos-vivos de Jinbe e Ivankov saíram um após o outro. Os olhos frios de Reiner percorreram o campo de batalha abaixo, e ele começou a pensar em quem enviar para matar Doflamingo rapidamente. O mais forte, Sukuna, estava suprimindo Kizaru com Marco e Frieren. O próximo foi o morto-vivo de Bullet, segurando Aokiji com Josu e Vista. Kizaru era rápido demais. Reiner não podia soltá-lo, caso contrário, mesmo que Doflamingo morresse, Luffy e os outros ainda seriam capturados. Bullet, Frieren e Magellan, esses três servem. Um raro olhar implacável surgiu nos olhos de Reiner. Hoje eu não vou deixar esse cachorro voltar vivo para Dressrosa de jeito nenhum. As cordas brancas no alto do céu se transformaram em milhares, bloqueando o sol e se espalhando em direção à praça em uma velocidade extremamente rápida. Olhe para o céu. O que é aquilo? Essa cena imediatamente atraiu a atenção de todos, e todos olharam para cima surpresos. Bang, 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 bang. Logo, uma corda resistente após a outra penetrou fundo no chão, e toda a Oris Plaza foi engolida. Gaiola. Fufufufufufufu. A expressão de Doflamingo tornou-se cada vez mais arrogante, como se já tivesse previsto o fim da tripulação do Chapéu de Palha. Ele abriu os braços e riu para o céu, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Nenhum de vocês poderá escapar. Todos vocês morrerão aqui. A gaiola totalmente formada cercou Luffy e os outros. Além da linha de frente do campo de batalha, quase metade dos piratas do Barba Branca e suas tripulações afiliadas estavam isolados do lado de fora. Alguns começaram a tentar cortá-lo com espadas, bombardeá-lo com balas de canhão, mas, sem exceção, todos foram repelidos ou cortados em pedaços. Os piratas do lado de fora só podiam assistir ansiosamente, enquanto as forças de ambos os lados dentro da gaiola eram instantaneamente separadas. Chute circular de 7.000 peças. Bang! Um chute giratório coberto de Aki atingiu diretamente a gaiola, mas as cordas brancas e resistentes não se moveram. Não adianta. Este não é um método que pode ser resolvido com força bruta. Jinbe abaixou a perna e parou de tentar, então virou a cabeça e olhou profundamente para a plataforma de execução. Uma grande onda de cordas finas surgiu e se chocou, atingindo Reiner continuamente, apenas para ser dispersada pelos mortos-vivos. Reiner já está negociando com Doflamingo. Temos que esperar até que decidam o vencedor. Parece que só podemos aguentar um pouco. Luffy abriu as pernas e socou o chão, dizendo resolutamente, só precisamos aguentar até Reiner lidar com o oponente, certo? Parece que é esse o caso. Brook desembainhou sua fina espada de bengala, com um brilho frio atravessando a lâmina. Mas ele é um senhor da guerra, afinal. Receio que teremos que aguentar um pouco mais. Ponto. Ivankov deu um passo à frente e provocou. Parece que nenhum de vocês está preocupado que Reiner Boy vá falhar. Bem, fracasso ou algo assim. Usopp sacou suas pistolas gêmeas e disse orgulhosamente, com o queixo erguido. Essa palavra não combina com ele. Ah, é o Reiner, afinal Robin sorriu levemente, cruzando os braços na frente do corpo e ativando sua habilidade. Reiner é invencível. Chopper pulou e gritou, depois colocou uma Rumble Ball no canto da boca e a esmagou. Vamos! Observando os fuzileiros ao redor, os pés de Luffy se comprimiram como molas. Sua pele gradualmente ficou vermelha e um vapor branco jorrou. Gear Second. Svi. Gomu Gomu não. Jet Gatling. A figura de Luffy brilhou na frente dos fuzileiros navais, e inúmeros punhos caíram como uma tempestade de flores de pera. Bang! 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 Os soldados que o cercavam foram lançados para longe um por um. Cuidado! Eles estão começando a contra-atacar. Uva! Soru! Fogo! Bang! Siga-me! Sibilo! Liderados por oficiais da marinha, eles sacaram suas espadas e atacaram, levando um grande número de soldados a lançar um ataque feroz contra a tripulação do Chapéu de Palha. Os fuzileiros navais avançaram como uma maré branca e depois foram mandados de volta em ondas como uma maré vazante. Certeza de morte. Fogo de 6 estrelas. Bang, bang, bang. Usopp ergueu a arma e disparou rapidamente. As balas atingiram a multidão e explodiram com um estrondo. 30 Fleur, espera aí.
Rachadura. Rachadura. Robin ativou sua habilidade. Braços brotaram do nada, enganchando-se nos membros dos fuzileiros e dobrando seus corpos inteiros para trás. O som de ossos quebrando era arrepiante. O ágil Brook se movia como um dragão nadador, passando rapidamente por um grupo de fuzileiros navais num piscar de olhos. Ele segurou sua espada longa horizontalmente à sua frente e a embainhou lentamente. A Nauta Sancho e a Azul Geri. Zing! Quando a lâmina entrou na bainha, um grande número de fuzileiros navais atrás dele cuspiu inúmeros jatos de sangue e caiu no chão. O grupo usou suas várias habilidades para lutar com todas as suas forças, repelindo onda após onda de fuzileiros navais. Ivankov se tornou uma super-arma no campo de batalha, com seus grandes olhos piscando continuamente e espalhando tempestade após tempestade de ondas de choque. Diante desse grupo de pessoas, os soldados comuns da marinha não conseguiram nem resistir aos tremores secundários. Eles só podiam ser usados como ferramentas para drenar sua resistência, avançando sem pensar e com paixão, apenas para serem atirados para longe, cobertos de sangue. Enquanto Luffy e os outros paravam, mais e mais soldados perseguidores os alcançavam, e os especialistas entre os fuzileiros navais também chegavam um após o outro. O cerco continuou a se expandir. Apenas o centro da batalha feroz era uma zona de vácuo onde ninguém podia pôr os pés. Tanto dentro quanto fora do Birdage, as pessoas começaram a se preocupar com a situação que a equipe do Chapéu de Palha estava enfrentando. Barba Branca também notou a comoção à distância, mas diante do cerco de Garp e Akainu, foi difícil para ele se desvencilhar e ajudar. Mas Barba Branca não tinha pressa. Ele olhou para a plataforma de execução, já tendo tomado uma decisão. A diferença de força era grande demais. Não havia necessidade de se preocupar. A decisão já estava prestes a ser tomada. Do lado de fora da gaiola, um grande grupo de piratas se reunia, aguardando para receber a tripulação do Chapéu de Palha. Ao ver os fuzileiros navais se reunindo sem parar, seus corações ficavam cada vez mais ansiosos. O número de tropas perseguidoras está aumentando. Isso não será bom se continuar. Mesmo que essa coisa desapareça, teremos dificuldade em resistir a tantas tropas. Entretanto, separados pela gaiola que cada vez encolhia mais, eles só podiam assistir impotentes. Só então. Estrondo. As cordas finas e afiadas que estavam lentamente encolhendo e cortando o chão pararam de repente. Então, diante dos olhos incrédulos dos piratas, as cordas brancas e resistentes da gaiola que envolvia toda a praça se romperam e se dissiparam no ar. Eles ficaram chocados não apenas porque a gaiola estava quebrada, mas ainda mais pela velocidade. Isso é muito rápido. Ei, você está brincando comigo? Está feito? Os olhos de Jinbe também se arregalaram de surpresa. Afinal, ele é um dos 7 senhores da guerra. Isso é muito exagerado. Chopper olhou para suas mãos aprimoradas pelo Arm Point e gritou angustiado. O efeito da Rumble Ball nem chegou na metade. Que desperdício. É esse o ponto, seu idiota. Bate. O Zop gritou, pulando e dando um tapa na cabeça de Chopper. Chegamos, Ace. Nesse momento, um grito alto veio de perto. Olhando através da multidão de fuzileiros navais, eram os piratas sob o comando de Barba Branca. Chapéu de Palha. Aqui. Vem aqui. Liderados pelos 2 comandantes Izu e Hakuyo, eles se espremeram no meio da multidão de fuzileiros navais e lutaram para chegar à sua posição. Luffy mandou um fuzileiro naval pelos ares com um soco, depois virou a cabeça para olhar os piratas que avançavam desesperadamente em sua direção e sorriu descaradamente. Certo. Finalmente estamos nos reagrupando. Izu, Hakuyo. Ao ver os rostos familiares cobertos de feridas e avançando desesperadamente, Ace não conseguiu evitar que seus olhos se enchessem de lágrimas. Ele gritou com a garganta rouca, seus 2 desgraçados. Ace, seus gritos são terríveis. Me leve para beber quando voltarmos, seu maldito Ace. Parem de perder tempo, pessoal. Aokiji está chegando. Quando a gaiola desapareceu, as forças sob o comando de Barba Branca finalmente se reagruparam com Luffy e os outros, cobrindo a retirada deles enquanto avançavam em direção à baía. Eles esconderam um navio revestido debaixo d'água, e Little Wars Jr. também estava de emboscada. Contanto que entrassem na baía seria uma vitória. Abaixo da plataforma de execução, todo o terreno estava quase em ruínas. Um casaco de penas rosa manchado de sangue pendia sobre os escombros. Ah, eu realmente não esperava por isso, Sengoku. Seu cachorro hipócrita. Reiner na plataforma de execução não conseguiu evitar uma gargalhada tão grande que quase lhe custou lágrimas. Para realmente fazer o truque de queimar a ponte depois de atravessar o rio. Doflamingo provavelmente nunca pensou que se tornaria um palhaço de verdade até morrer. Ah. Frieren estava ao seu lado, segurando uma cabeça com cabelos dourados e desgrenhados e usando um par de óculos de sol vermelhos. A razão pela qual Reiner conseguiu matar Doflamingo rapidamente em apenas 1 minuto foi graças à ajuda deste velho cão que o antecedeu. Ele realmente viu um show incrível hoje. Cuidado com o que diz, Serpente Negra Reiner. Sengoku respondeu calmamente. O campo de batalha é implacável. Doflamingo lutou bravamente e morreu infelizmente. Esta é a honra de ser um senhor da guerra. Tudo bem, diga o que quiser. O que o almirante da frota diz vale. Alguém vai acreditar nas palavras de um pirata como ele? Reiner não pôde deixar de sorrir, com uma expressão provocadora. Matar um senhor da guerra às escondidas sem que ninguém saiba, e ainda por cima jogar a culpa em mim. Como esperado do estrategista. Quem no mundo imaginaria que você, Buda Sengoku, teria um lado tão cruel?
Reiner zombou dele sarcasticamente, deixando de lado o caráter de Sengoku, mas em termos de ser implacável com seus inimigos, levantando o muro de cerco para bloquear a retirada, então fazendo Akainu queimar o céu e ferver o mar, coordenando com os pacifistas para massacrar os piratas. A pessoa que fez tal implantação estratégica poderia ser uma boa pessoa? Naquele momento, ele havia ordenado que Bullet, Frieren e Magellan cercassem e matassem Doflamingo. Em apenas alguns encontros simples, eles haviam espancado um ao outro até deixá-lo irreconhecível. Mesmo com sua fruta desperta, Doflamingo não tinha poder para revidar ao enfrentar esses 3 mortos-vivos ao mesmo tempo. No início, Sengoku mal conseguia dar cobertura a Doflamingo. Afinal, ele teve que contar com a gaiola para capturar Luffy e os outros. Os 3 ficaram em um impasse por um tempo. E a reversão repentina da situação começou quando, após perder a ajuda dos mortos-vivos de Bullet, Aokiji de repente se libertou de Jozu e Vista para perseguir Luffy. Quando o ogro de guerra disparou uma lança Elbaf nele, Doflamingo correu em direção a Sengoku, tentando usá-lo para resolver o ataque. Sengoku poderia tê-lo salvado naquele momento. Não teria sido nada mais do que resistir a esse golpe. Como um usuário da Zoa Mítica com a defesa de sua forma de grande Buda, ele teria, no máximo, apenas tossido alguns goles de sangue. Entretanto, o que nem Doflamingo nem Reiner esperavam era que Sengoku disparasse uma onda de choque para resistir. Preso no meio do golpe, Doflamingo ficou completamente atordoado. Seu rosto parecia ainda mais feio do que se tivesse comido merda. Ele foi esmagado diretamente pelo impacto duplo. Que morte desleixada, Doflamingo. Até sinto pena dele. Sengoku, aquele seu último movimento claramente teve um ressentimento pessoal. Corazon, seu pai adotivo ainda pensa muito em você. Reiner olhou para o outro com um tom estranho. Ele sabia que Doflamingo e Sengoku estavam em desacordo pela morte de seu filho, mas não esperava que ele fizesse algo naquele momento. Ele vingou a morte do filho, se esquivou completamente da responsabilidade e até mesmo tirou o último resquício de valor do outro antes de morrer. Reiner não pôde deixar de admirar os métodos de Sengoku. Não sei do que você está falando. Pare de falar bobagem, cobra negra. A expressão de Sengoku era a de sempre, ignorando completamente as palavras de Reiner. O motivo foi que Doflamingo se voluntariou para lutar contra Reiner. Então ele soltou a gaiola para conter a tripulação do Chapéu de Palha, o que deixou Reiner furioso e o fez persegui-lo e matá-lo. O resultado final foi que ele morreu nas mãos de Reiner. O texto acima é todo o processo de morte de um senhor da guerra em batalha. O que isso tinha a ver com ele, Sengoku? Culpá-lo por não protegê-lo bem? Senhores da guerra reais de merda. Só um bando de piratas. Sengoku nunca admirou esses canalhas. Não seria uma pena se alguns deles morressem. Qualquer outra pessoa estaria bem, mas ele guardava rancor de Doflamingo há muito tempo. Se não fosse pelo governo mundial, ele já teria liderado pessoalmente as tropas para atacar Dressrosa há muito tempo. Já que havia uma oportunidade dessas hoje, era melhor matá-lo. Capítulo 212. Os senhores da guerra são todos nosso povo. Rachadura. Rachadura. Bang. 2 esculturas de gelo se quebraram e pedaços de gelo caíram no chão, revelando as figuras de Diamond Jozu e Flower Sword Vista. Onde está Aokiji? Os dois olharam rapidamente ao redor e imediatamente avistaram a figura de Aokiji se aproximando de Luffy e dos outros. Ace se reagrupou com Izo e os outros. Ao ver a situação à distância, Vista ficou imediatamente radiante, com seu bigode de 2 pontas tremendo. Então correu apressadamente. Vai, Kubros! Estamos recuando, pai. Jozu também virou a cabeça apressadamente e gritou para Barba Branca, depois seguiu Vista, avançando imprudentemente contra os fuzileiros navais. Vocês vão primeiro. Eu já estou aí. Barba Branca gritou com uma voz grave, sem olhar para trás. Ele girou Murakumojiri na mão e o balançou horizontalmente em direção a Garp. Em seus sonhos, Barba Branca. Bang! Garp ergueu os pulsos negros como breu para bloquear, então seus 5 dedos se dobraram e agarraram a lâmina com força. Ele disse com uma risada baixa. Você acha que Marineford é um lugar onde você pode entrar e sair quando quiser? Você não sabe de nada, Garp. Barba Branca largou sua espada larga e puxou o braço para trás. Uma bola de ar contendo o poder dos tremores envolveu seu punho enquanto ele o desferia. Bang! Um soco fez Garp recuar. Barba Branca ergueu a mão e segurou Murakumojiri girando enquanto ele caía, sorrindo. Se eu dissesse aos meus filhos que não poderia voltar na frente deles, meu bando de filhos adoráveis e tolos teriam que ficar para trás e lutar até a morte. Silvo, então você realmente está planejando ficar para trás e cobrir a retaguarda. Os pés de Garp rasparam o chão, deslizando para trás 1 dúzia de metros antes de ele parar bruscamente. Olhando para cima, sua expressão não pôde deixar de transparecer uma pitada de emoção. Desde o começo, você nunca planejou sair de Marineford vivo, não é? Gurararara. Que cara é essa, Garp? Baque. Barba Branca jogou a cabeça para trás e riu, batendo a lâmina no chão. Esta nova era pertence aos jovens. Nós já somos velhos. Para poder trocar minha vida por uma saída para eles, esta minha vida não terá sido desperdiçada. Não seja ridículo, Barba Branca. Akainu rugiu furiosamente, seu magma em expansão se transformando na cabeça de um cachorro e caindo sobre Barba Branca. Vocês todos vão morrer aqui hoje. Inugami Guren. Que atrevido, seu pirralho. O braço grosso de Barba Branca dobrou-se sobre o peito e de repente se projetou para fora. Bang! O ar se estilhaçou como um espelho, bloqueando completamente o magma em movimento. Do outro lado,
Com a cobertura de Izo e dos outros, um grande número de fuzileiros navais perseguidores foram bloqueados. E o grupo de Luffy correu em direção à baía como se estivesse em um território desprotegido. O acampamento do Barba Branca também começou a recuar durante a luta, e a linha de batalha gradualmente se moveu da praça em direção à baía. Se essa tendência continuasse, em breve todos poderiam evacuar completamente. Entretanto, para garantir que não houvesse erros nesta guerra, as forças mobilizadas pelos fuzileiros navais foram simplesmente as mais fortes da história. Como segundo objetivo estratégico dos fuzileiros navais, Ace estava naturalmente sendo observado de perto. Um ar frio de gelar os ossos os envolveu. O grupo, que já estava perto da baía, sentiu instantaneamente um arrepio percorrer as costas. Você não vai até aqui, chapéu de palha. Ao ouvir um grito alto, Luffy e os outros inconscientemente se viraram para olhar para trás. Uma figura alta voava rente ao chão. Aokiji estava coberto por um ar frio que se condensava em gelo. Por onde ele passava, o chão se transformava em uma superfície lisa e espelhada de gelo. Todos os piratas que tentaram interceptá-lo ficaram congelados em esculturas de gelo, fixos no lugar com suas espadas e armas levantadas. É o Aokiji. Estamos acabados. Correr. A aparição de Kuzan claramente os assustou muito. O grupo, tendo testemunhado seu poder antes, não pensou em derrotá-lo e imediatamente enterrou a cabeça e avançou. O ar congelado, como se tivesse se tornado sólido, foi agarrado por Aokiji e lançado para fora de sua palma. Cápsula do tempo de gelo. A onda de choque de ar frio foi tão rápida quanto uma bala de canhão, indo direto para as costas de Frank, que carregava Ace em seu ombro. Isso é ruim. Frank ficou imediatamente alarmado. Sentiu apenas uma dor aguda nas costas. O gelo começou a se espalhar por todo o seu corpo e seus músculos gradualmente perderam a sensibilidade. No momento crítico, Frank agiu decisivamente e rugiu, usando o que lhe restava de força para lançar Ace em direção à pessoa mais próxima, Brook. Peguem ele. Ace gritou para Frank, que havia se transformado em uma escultura de gelo, seu grandão. Tapa? Brook saltou alto e agarrou Ace. Assim que pousou, viu Aokiji se aproximando rapidamente. Sumimasen. Brook ficou tão assustado que seu esqueleto inteiro pulou para cima, suas pernas se agitando como um pica-pau em um padrão em forma de S. Entretanto, antes que ele pudesse dar 2 passos, ele de repente sentiu suas pernas ficarem dormentes e perdeu o controle. O vento está gelado de gelar os ossos. Embora eu não tenha. Espera, eu tenho ossos e Brook olhou para baixo e viu que um bloco de gelo já havia congelado seus pés e estava se espalhando continuamente para cima. Robin-san. No último momento, antes de ficar completamente congelado, Brook jogou com força o as que estava segurando. Ouvindo a comoção atrás deles, os outros na frente imediatamente viraram a cabeça. Aokiji passou correndo por Brook, avançando em direção ao Ace em queda. Morte certa. Estrela do Lobo Celestial Furioso. Bang! Usopp apertou o gatilho às pressas. Uma bala saiu do cano feroz e explodiu no ar, transformando-se em um lobo vermelho e feroz que atacou Aokiji. Bloco de gelo. Parede. Ar frio emergiu da palma de Aokiji. Ele a ergueu de baixo para cima, e uma parede de gelo se condensou do nada. Estrondo. A estrela do lobo celestial colidiu violentamente contra a parede de gelo, abrindo um buraco. Chamas acompanhadas por uma fumaça espessa subiram. Sim, Flower. 4 Arbol. Robin cruzou os braços na frente do peito, e inúmeros braços brotaram do chão, entrelaçando-se em 4 mãos gigantes. Rede de aranha. Então as 4 mãos agiram como pilares, e braços mais finos se estenderam delas, formando uma teia de aranha que pegou Ace e o jogou para longe. Frank. Ribeiro. Ao ver os dois congelados, o coração de Luffy ardia de ansiedade. Ele parou e cerrou os dentes, prestes a revidar. Baque. Não seja precipitado, Luffy. Jinbei gritou, agarrando Ace com uma das mãos e apressadamente agarrou o ombro de Luffy para detê-lo. Continue correndo. Meus camaradas foram congelados. Os olhos de Luffy se arregalaram enquanto ele lutava ferozmente. Como você pode me mandar correr? Me solta, Jinbei. Eu te disse para não ser precipitado, seu desgraçado. Jinbei agarrou Luffy pelo colarinho e rugiu com raiva. O que você pode fazer mesmo se eu te soltar? O que você pode fazer se voltar atrás? Você consegue vencer? Ou vai deixar todo mundo para trás com você? Não se esqueça do seu plano. Luffy cerrou os dentes, o rosto cheio de relutância. Ele sabia que Jinbe estava certo. Ele não conseguiria derrotar Aokiji. Ele agiu impulsivamente agora mesmo, devido à ansiedade, quase desperdiçando todos os seus esforços anteriores. Pegue o Ace e vá. Eu cubro a retaguarda. Jinbei empurrou Ace para as mãos de Luffy e então o jogou diretamente em direção ao baio. Uau! Deixe o Ace para trás. A figura furiosa de Aokiji se libertou da fumaça espessa. Você sabe o que está fazendo, Jinbei. Que tolice fazer o filho pagar as dívidas do pai. Jinbei se virou com um olhar resoluto. Abriu as pernas e assumiu uma postura de combate. Este velho tem suas próprias respostas no coração. Os olhos de Aokiji endureceram, e o ar congelado ao redor de seu corpo explodiu instantaneamente. A Era do Gelo. Svi. Uma faixa branca se espalhou dele como centro. Robin e Usopp não tiveram como resistir e ficaram instantaneamente congelados, transformando-se em esculturas de gelo, ainda mantendo suas poses de levantar uma arma e cruzar os braços. O ar congelado continuou a correr pelo chão em direção a Luffy e Ace sem perder velocidade. Karatê Homem-Peixe.
O braço de Jinbei repousava em sua cintura, como se estivesse segurando o ar solidificado em sua palma. Karakusagavara Seiken. Bum! Ele deu um soco no ar vazio, e uma poderosa onda de choque disparou em um arco de 360 graus, dispersando completamente o ar congelado de Aokiji. Nem pense em passar por mim facilmente, Kuzan. O corpo enorme de Jinbei era como um muro alto, bloqueando o caminho de Aokiji. Ao mesmo tempo, no local onde Frank estava congelado, uma figura corpulenta desceu do céu. Bang! A superfície de gelo congelado foi estilhaçada pelo impacto, lançando fragmentos de gelo pelos ares. Um pacifista estava ao lado dele, emitindo uma voz eletrônica fria. Bip, bip, bip. O ciborgue Frank da tripulação do Chapéu de Palha tem alvo confirmado. Executando ordem. Estouro. A escultura de gelo de Frank desapareceu instantaneamente do local, deixando para trás o inexpressivo pacifista, que então caminhou direto em direção às outras esculturas de gelo em pé. Em seu peito robusto, o número de série impresso era PX-0. Devil Child de Nico Robin da tripulação do Chapéu de Palha tem alvo confirmado. Executando ordem. Estouro. Capítulo 213. Os Senhores da Guerra sob os Chapéus de Palha. Que diabos o Kuma está fazendo? Na plataforma de execução, Sengoku ficou perplexo. Kuma, que havia passado por suas modificações finais antes da guerra, já deveria ter perdido sua autoconsciência e se tornado o único Warlord que obedecia completamente aos comandos dos fuzileiros navais. Ele lutava bravamente na linha de frente desde o início da guerra. Por que seu comportamento mudou repentinamente quando Aokiji perseguiu a tripulação do Chapéu de Palha? Não se pode confiar em nenhum deles no momento crítico. Sengoku cerrou os punhos com força. Ele ouvirá falar da habilidade de Kuma. Corria o boato de que pessoas enviadas por ele voavam no céu por 3 dias e 3 noites, e só ele sabia o destino final delas. Com a tripulação do Chapéu de Palha completamente congelada por Aokiji, a ação de Kuma foi, sem dúvida, uma traição aos fuzileiros navais. Isso também estava dentro das suas expectativas? Sengoku não conseguia entender o motivo e não pôde deixar de lançar um olhar questionador para Reiner. Desde o início da guerra até agora, somente este homem diante dele representou uma ameaça que não era de forma alguma inferior à de Barba Branca. Reiner lançou-lhe um olhar provocador. Não é senso comum que os senhores da guerra não ouvem os fuzileiros navais? Sou apenas um pirata comum. Quem sabe que tipo de acordos vocês têm entre si? Reiner e Kuma já haviam feito um acordo sobre Sabaldi, e o próprio Kuma tinha a intenção de ajudar Luffy. Após descobrir que eles poderiam participar da guerra, antes de passar por sua cirurgia final, ele pediu a Vegapunk que deixasse para trás um comando que anularia sua programação, para mandar a tripulação do Chapéu de Palha embora quando eles estavam em crise. A razão pela qual Reiner teve que matar Doflamingo rapidamente também foi para garantir que as ações de Kuma pudessem ser executadas sem problemas. Afinal, a habilidade do outro era fazer coisas voarem, não se teletransportar pelo espaço. Se eles fossem mandados voando para dentro da gaiola, seria uma cena verdadeiramente trágica. Com exceção de Luffy e Ace, que foram expulsos por Jinbei, nenhum dos outros escapou das garras de Aokiji. Kuma também contava com a velocidade de teletransporte proporcionada por sua habilidade de mandá-los todos voando um após o outro. Aokiji, que estava sendo contido por Jinbe e Ivankov, não se importou. O único alvo realmente importante era Ace. O destino da tripulação do Chapéu de Palha era irrelevante para o significado desta guerra. Com a interceptação de Jinbe, Josu e Vista que estavam por trás, também o alcançaram. O humor de Aokiji ficou mais pesado. Com a situação chegando a esse ponto, ele não tinha mais tempo para se preocupar com outras coisas. E do outro lado, estrondo. O choque do aço frio provocou uma chuva de faíscas. Zoro abriu as pernas e deslizou para trás uma dúzia de metros, com uma expressão cautelosa enquanto olhava para a bela espadachim à sua frente. Naquele momento ele já estava coberto de feridas, ofegando pesadamente com o peito arfando. A cada subida e descida, o sangue escorria de seus ferimentos. Afinal, ainda não consigo vencer, Zoro suspirou, como se estivesse zombando de si mesmo. A pressão da luta contra Momozagi era imensa. Ele havia dado tudo de si e mal conseguia se defender. Mesmo com o objetivo principal de ganhar tempo, não conseguia evitar lesões constantes. Gion, por outro lado, também tinha uma expressão grave. Não é de se admirar que Momonga tenha uma avaliação tão alta de você. Seu potencial é assustador demais. A pessoa que não era nem proficiente em Aki em Enies Lobby, em apenas um mês, cresceu a ponto de poder brevemente enfrentá-la. Se lhe fosse permitido crescer descontroladamente, ele certamente se tornaria uma existência problemática no futuro. O olhar de Momozagi endureceu enquanto ela embainhava a espada para acumular poder. Com a mão direita no cabo, ela avançou em um único passo, aparecendo diante de Zoro. E aí, Dato? Saque da espada, coelho em fuga. Zing! Com um flash de luz fria, a lâmina foi imediatamente sacada. As pupilas de Zoro se contraíram, e seu corpo reagiu a tempo, colocando suas duas espadas à sua frente. Estrondo! Uma forte chuva de faíscas voou. O impulso da espada de Momozagi não diminuiu. Ela agarrou seu compira com as duas mãos, com a ki fluindo por seu corpo e se concentrando em um ponto. Zenjetsu, Senyu. Lua cheia. Coelho giratório. Shiar. O brilho da espada parecia se transformar em uma lua cheia e rosa, girando como um peão e cortando. Clang. Diante do olhar atordoado e atordoado de Zoro, a espada longa em sua mão se estilhaçou com um som, e a lua cheia caiu direto. Silenciar.
Um jato de sangue saiu, e a figura de Zoro foi lançada para trás novamente, com um corte aberto diretamente em seu peito. Seu desgraçado! Zoro agarrou o peito e se ajoelhou no chão, rangendo os dentes. Antes que pudesse se irritar, Gion avançou novamente sem parar. Svi! Nesse momento, uma figura surgiu entre os dois numa velocidade invisível a olho nu. O que você pensa que está fazendo, Kuma? Gion gritou delicadamente. Ela tinha visto tudo o que Kuma fizera com a tripulação do Chapéu de Palha. E aí, Sakura Zui? Saque da espada, esmagamento da flor de cerejeira. Seu compira voou de baixo, a luz da espada se transformando em flores de cerejeira dançantes que giravam em sua direção. Entretanto, uma cena que surpreendeu a todos ocorreu. Kagemusha, Guerreiro das Sombras. Uma figura corpulenta e negra surgiu de repente sob os pés de Zoro, bloqueando todas as densas luzes da espada. Jaco Moria, gritou Gion, questionando em voz alta o homem gordo que bloqueava seu caminho. Você está tentando nos trair? Moria? Zoro olhou para o recém-chegado com descrença. Por que você está me ajudando? Ajudando você? Continue sonhando. Quanto ao que é traição e o que não é. Moria virou as costas para Zoro e sorriu sinistramente para Gion. A tripulação do Chapéu de Palha e eu temos um rancor. Eu só quero matá-los com minhas próprias mãos. Seu idiota, cabeça de musgo. Perona, segurando um guarda-chuva sobre o ombro, flutuou atrás de Moria e riu da figura patética meio ajoelhada no chão. Para fazer uma saudação tão grandiosa a esta jovem, aceitarei seus agradecimentos. Ororororo, ponto. O que você disse? Zoro ficou instantaneamente furioso. Antes que pudesse terminar de falar, uma grande palma o atingiu diretamente. Estouro! Ouviu-se um som agudo, e apenas um redemoinho permaneceu no local. A figura de Zoro já havia desaparecido. Roronoa Zoro, alvo completo. O rosto inexpressivo de Kuma emitiu uma voz fria, então ele caminhou entorpecido em direção ao próximo alvo. Idiota! Bastardo! Perona cerrou os punhos ao lado do corpo e estufou as bochechas, gritando. Ele nem se despediu direito antes de ir embora. Não é nada fofo. Moria virou a cabeça com uma expressão provocadora. Nossa, eu nem me mexi ainda. Como ele desapareceu? Parece que terei que esperar pela minha vingança mais tarde. Jaco Moria, você não tem medo de ser responsabilizado depois da guerra? Um traço de frieza surgiu no rosto de Gion. É mesmo? Então é melhor eu sair logo desse maldito lugar. Kishixixi. Moria riu alto e se virou para ir embora por conta própria. Vou recolher mais alguns cadáveres antes de ir. Vamos, Perona. Já vou, Lorde Moria. Lembre-se de reviver Kumashi para mim mais tarde. Observando os dois saindo, Gion embainhou sua compira e virou a cabeça para olhar não muito longe. Foi lá que Gaki e Sanji estavam lutando. No entanto, aqueles dois. Uma longa cobra listrada de vermelho e branco estava enrolada com o corpo arqueado. Hancock ficou em pé sobre o corpo da cobra. Abaixo, Sanji e Gaki estavam completamente transformados em estátuas de pedra cinza e imóveis. Estouro! Kuma passou lentamente e deu um tapa casual. A estátua de Sanji desapareceu instantaneamente. O que você fez, Hancock? Desfaça sua habilidade rapidamente. A expressão de Gion era hostil. No entanto, Hancock não se comoveu, apenas colocou as mãos na cintura e levantou o queixo orgulhosamente. Eu não fiz nada. Então como se pode falar em desfazer uma habilidade? A culpa é minha por ser bonita demais? Observando as cenas na praça, Sengoku não conseguiu conter a raiva. Piratas são piratas. Eu nunca deveria ter depositado minhas esperanças neles. Ele convocou os 7 para lidar com esta guerra, mas qual foi o resultado? Além de Doflamingo ser morto, Miel estava relaxando o tempo todo, e os outros nem se deram ao trabalho de agir. Eram todos traidores. O sistema de senhores da guerra precisa ser fortalecido, Sengoku. Se isso não funcionar, basta dar-lhes um salário. Olhe para eles. Todos estão apenas cumprindo suas obrigações, disse Reiner sarcasticamente. Que 7 senhores da guerra reais? Eles não são os senhores da guerra dos piratas do Chapéu de Palha? Agora quase todos foram mandados embora. Reiner deu um tapinha no peito para se limpar e olhou para as nuvens escuras no céu. Bem, já está na hora de eu recuar. Capítulo 214. Quem está navegando no navio? Um grande número de navios de guerra da marinha cercavam a parte externa da baía de Marineford. Mais adiante, vários navios de diversos modelos estavam ancorados. Algumas figuras estavam na proa de cada navio, observando o campo de batalha de longe. O que é isso? Um navio? Beppo, fofo e branco, tentou ao máximo arregalar os olhos, observando atentamente o veleiro que se aproximava lentamente de Marineford à distância. Inseguro, Beppo disse. Capitão, aquele é o navio dos Chapéus de Palha? É a nave deles, com certeza. Parece que estão se preparando para recuar. Lo assentiu levemente e perguntou. O que está errado? Olhando para ele, Beppo pareceu se assustar com alguma coisa e acenou com as mãos, exclamando. Eu só estava curioso para saber quem estava pilotando o navio. Por que não estão todos no campo? Agora que isso foi mencionado, Lo também ficou curioso. Ele pensou por um momento, mas não conseguiu pensar em nada, então virou a cabeça para continuar observando o campo de batalha. Esqueça. Provavelmente é um amigo como o Cavaleiro do Mar Jimbe.
Marineford estava tomada pela fumaça da pólvora, e toda a Oris Plaza estava uma bagunça. Os piratas sob o comando de Barba Branca estavam recuando em direção à baía, um após o outro, com um grande grupo de fuzileiros navais em perseguição. Embora a guerra ainda estivesse em andamento, o resultado final já era óbvio. O destino das duas pessoas em quem o mundo inteiro mais se concentrava, Ace e Barba Branca, já estava definido. Aokiji, que teve a chance de perseguir Ace, foi contido pela interceptação de Jinbe e Ivankov, e Josu e Vista também chegaram para bloqueá-lo. Enquanto Reiner não chamasse Sukuna de volta, Kizaru também não teria chance de ir atrás deles. Tanto Sengoku quanto Reiner foram claros neste ponto. Quanto ao Barba Branca, vários comandantes uniram forças para conter os almirantes e, por sua vez, também foram firmemente mantidos no lugar pelos almirantes, incapazes de recuar. Fosse Marco, Josu ou Vista, manter a posição exigia todo o esforço. Não era fácil escapar em segurança das garras de um almirante. A menos que alguém pudesse cobrir sua retirada, alguém com força para ameaçar o oponente e forçá-lo a levar isso a sério, e também com disposição para defendê-lo. E essa pessoa? Reiner examinou o campo de batalha, seu olhar firme enquanto dava um passo à frente, preparando-se para correr. Essa pessoa é, claro, o Barba Branca. Como poderia ser eu? Para conter tantos almirantes, ele não tinha esse tipo de força de qualquer maneira. Além disso, os fuzileiros navais já estavam impotentes para perseguir Ace, então era ainda mais impossível para eles deixarem Barba Branca partir. O que ele enfrentaria em seguida seria um cerco dos 3 almirantes, além de Garp e Sengoku. Reiner balançou a cabeça. Não. Você não acha que consegue ir embora? Acha, serpente negra Reiner? Uma luz sagrada e solene emanava do corpo de Sengoku, seus olhos duros como diamantes estavam irados. Como ele poderia estar satisfeito com os resultados da guerra até agora? Embora não houvesse basicamente nenhuma esperança para Ace, a ameaça daquele homem loiro diante dele não era de forma alguma mais fraca que a outra. Nesse caso, você pode simplesmente morrer no lugar dele. O impacto de Buda. Uma onda de ar dourada se expandiu da palma de Sengoku. A luz que ela emitia era ainda mais deslumbrante do que antes, a energia que ela continha era ainda mais violenta. O ogro de guerra segurou sua espada larga horizontalmente aos pés. O ar ao redor congelou instantaneamente, e uma aura majestosa se espalhou dele como centro. A espada larga cortou diagonalmente para cima e o impacto, como 2 raios entrelaçados de luz azul e carmesim, rasgou o espaço e perfurou violentamente a onda de ar dourada. Bum! A turbulência explosiva varreu freneticamente, fazendo com que toda a plataforma de execução tremesse e balançasse à beira do colapso. Você ainda sabe lutar muito bem, Sengoku. O morto-vivo Bullet ficou à sua frente, bloqueando o impacto. Reiner olhou para Sengoku com grande interesse. Nesse momento, o corpo de Buda do outro havia se tornado ainda mais massivo, e o afro em sua cabeça havia se transformado em aglomerados de nós carnudos e densos. Ele teve que dividir sua atenção mais cedo para observar toda a situação da batalha. Agora que a situação estava definida, Sengoku claramente pretendia fazer de tudo para manter Reiner ali. Ele apoiou os braços no peito e então suas palmas se estenderam rapidamente, uma após a outra, liberando onda de choque após onda de choque que pressionava a plataforma de execução. Não importa o que aconteça, você não sairá de Marineford hoje. Então você pode se decepcionar logo, Sengoku. Reiner zombou com desprezo, e vários mortos-vivos avançaram para enfrentar o ataque. Embora ele estivesse se preparando para recuar, após a explosão repentina de Sengoku, as ações de Reiner pareciam ter sido abandonadas. Na beira da praça, carregando Ace e avançando com a cabeça baixa, Luffy finalmente saltou para a superfície de gelo completamente congelada. Por aqui! Traga o Ace, chapéu de palha. Um homem com um macaco no ombro, usando uma bandana vermelha e segurando 2 espadas, gritou para Luffy. Ace olhou para cima e, reconhecendo a pessoa, virou-se para Luffy e disse, é o Cavaleiro Doma. Vamos segui-lo. Ok, entendi. Luffy assentiu e imediatamente desviou do caminho reto, correndo ao longo da borda da baía em forma de crescente. Logo, onda após onda de piratas saltaram da praça. Liderados por seus respectivos capitães e comandantes, todos eles coincidentemente evitaram o centro do gelo e correram para os lados, como se estivessem evitando algo. Bang! Bang! De repente, ouviu-se uma série de sons abafados de impacto. A superfície do gelo também começou a tremer continuamente e com um estalo, uma fissura surgiu no gelo. Rachadura! Rachadura! Essa fissura se espalhou rapidamente e cresceu, e logo a área ao redor ficou coberta por uma densa teia de rachaduras. Bang! Respingo! Um braço gigante rompeu o gelo de repente. Elevou-se para o céu, carregando uma onda enorme. Estou aqui, Ace! Um grito alto e animado ecoou pelos céus. Respingo! 2 ondas gigantescas se ergueram. O corpo enorme do pequeno Ars Júnior e um veleiro branco e encapuzado romperam a superfície da água e emergiram ao mesmo tempo. Pequenos remos. O navio chegou. Entrem depressa. Papai. E os comandantes. Podemos recuar. Ao ver a aparição de Oars, todos os piratas comemoraram com grande alegria. Uma subnave de Moby Dick. Uau! Que gigante! Luffy não conseguiu conter o grito de espanto. Ele correu rapidamente em direção ao navio. Ele deve ser várias vezes mais alto que o Sr. Do e seu grupo. Eu não esperava que você tivesse uma companhia dessas. Ace olhou para a figura enorme saindo da água ao longe e não conseguiu conter o sorriso. O nome dele é Pequeno Oars. Ele é descendente do antigo demônio Oars.
Ele é um cara super legal. Eu vejo. Remus? Acho que já ouvi esse nome em algum lugar. Luffy inclinou a cabeça como se estivesse pensando em algo, depois se endireitou e continuou a correr como se nada tivesse acontecido. Bem, deixa pra lá. Uau! Estou te vendo, Ace. O pequeno Ars parecia muito animado. Ele se abaixou e abriu os braços para abraçar os dois lados do navio. Venha logo, Ace. Eu te seguro e te jogo para fora. É? Nos expulsar? Isso parece muito pouco confiável, seu desgraçado. Ahahaha. Ataquei a nave. Todos os piratas estavam rindo e xingando ao mesmo tempo, sem parar enquanto corriam em direção à posição de Oars. Na praça, ao ver a aparição de Oars, então olhar para Sukuna e Marco bloqueando seu caminho, Kizaru não conseguiu evitar franzir a testa e falar devagar. Yari, parece que o resultado está definido. Eu realmente tenho que te admirar. Marco sorriu. Desista, Kizaru. Você não tem chance. Parece que sim. No entanto, Ace escapou. E vocês? Kizaru olhou para Marco com grande interesse. A expressão de Marco não mudou, como se ele não se importasse nem um pouco com a própria situação. Alguém tem que ficar para trás para cobrir a retaguarda. Não somos tão arrogantes a ponto de menosprezar o quartel-general da Marinha. Como Marco não conseguiu entender a situação atual, ele estava usando todo o seu esforço para conter Kizaru, mas Kizaru conseguia segurá-lo com facilidade. O mesmo acontecia com Aokiji. Alguém tinha que ficar para trás para cobrir a retaguarda. A sobrevivência dos poucos dependia apenas do destino. Antes de ir para o campo de batalha, todos estavam mentalmente preparados para isso. O Pops deve ter pensado da mesma forma. Capítulo 215, Sengoku. Eu li a enciclopédia da Akuma no Mi. Reiner, então está tudo bem. Estrondo. De repente todo o Marineford tremeu violentamente. Os fuzileiros navais que estavam perseguindo como cães loucos foram forçados a abrir as pernas e cravar suas espadas no chão para se equilibrarem durante o terremoto. Alguns até se ajoelharam no chão, de quatro, ou caíram de bruços. O que está acontecendo? É aquele homem. Barba Branca está prestes a explodir. Todos os fuzileiros navais pararam no local, olhando aterrorizados para o homem parado no epicentro do terremoto, cuja presença era tão imponente como se ele estivesse sustentando os céus. O soco extremamente violento de Barba Branca destruiu o espaço, atraindo a atenção de toda a Marineford para ele. Mas seus movimentos não pararam. Ele deu um passo pesado para a direita, meio agachado, e então saltou alto para o céu. Sentindo o vento forte soprando em seu rosto, Barba Branca sentiu um fervor sem precedentes. Uma aura translúcida contendo um poder violento que distorcia o ar ao redor, envolvia firmemente a lâmina de Murakumojiri. Gurararara. Ele sorriu sinistramente, sua expressão selvagem, mas sem o alto astral do passado. Barba Branca segurou o cabo do bisento com uma mão, levantou-o bem alto e como um dragão feroz balançando sua cauda, cortou violentamente. Zing! Um grito de espada ecoou por todo o campo e explodiu na mente de todos, como uma cortina translúcida de luz de espada caindo do céu. A terra se abriu instantaneamente em um abismo profundo, cortando todo o campo de batalha. Bum! Um tremor violento e incessante se espalhou por Marineford. A fissura se expandiu, quase dividindo a ilha em duas. O que foi ainda mais surpreendente foi que esse movimento interceptou instantaneamente os dois almirantes em luta, separando Aokiji e Kizaru diante do abismo. Marco! Baki! Barba Branca rugiu enquanto descia do céu, seus pés batendo pesadamente no chão. Ele ficou sozinho, bloqueando o caminho diante da fissura. Pum! Pai, o que você está fazendo? Marco e os outros rugiram alto. Aquela figura alta e de costas parecia desolada aos olhos deles. Levem todos e recuem, Marco. Deixem o Pops proteger vocês uma última vez. Barba Branca sorriu, com uma ponta de tristeza brilhando em seus olhos, invisível aos outros. Sua voz era baixa e calma. Você está brincando, pai. Não faça nada estúpido. Se o Pops não for embora, eu nunca irei embora. Os braços de Marco se inflamaram com chamas azuis e amarelas, transformando-se em asas enquanto ele alçava voo. Se eu morrer, morrerei com o Pops. Onde está um pai que deixaria seu filho ser enterrado com ele? Isso não mancharia meu nome como Barba Branca? Bum! Barba Branca rugiu com raiva, golpeando o ar vazio atrás de si com o braço. Para trás, Marco. A atmosfera se estilhaçou como um espelho, e a vibração poderosa o fez voar para trás instantaneamente. Marco rolou 2 vezes no chão e cerrou os dentes ao se levantar, apertando os lábios firmemente enquanto olhava para as costas de Barba Branca. Aquelas costas que sempre os fizeram sentir seguros e confiáveis, pela primeira vez pareceram tão trágicas. A morte não é o fim para um homem. Eu, Pops, não vou morrer. Gura ha. Baki. Barba Branca jogou a cabeça para trás e riu heroicamente. Bateu o longo cabo da arma no chão e anunciou em voz alta. Todos, ouçam minha ordem. De agora em diante. Marco foi oficialmente nomeado imediato dos piratas do Barba Branca. Ao ouvir essas palavras, todos ficaram atônitos e incrédulos. Uma tripulação pirata que antes tinha apenas um pai e um grupo de filhos agora tinha um imediato. Isso significava que o único ancião, de agora em diante, não iria mais. Eu não quero isso. Marco ajoelhou-se no chão e rugiu alto, com lágrimas escorrendo incontrolavelmente pelos cantos dos olhos. Sem o Pops. Que tipo de piratas do Barba Branca seríamos nós? É isso mesmo, pai. Não, pai. Ace e Josu, vista um por um, eles desabaram, chorando incontrolavelmente. Era uma vez.
Eles eram apenas um grupo de cães selvagens vadios, abandonados pelo mar. Até que esse homem apareceu como uma tocha acesa na noite eterna, pouco a pouco afastando a escuridão sem limites. Foi Pops quem lhes deu uma segunda vida, quem lhes deu uma família. Aqui, eles encontraram aceitação, sentiram o aconchego da família. Aqui estava tudo o que sempre desejaram. Por favor, Marco enterrou o rosto no chão, agarrando a cabeça e chorando copiosamente. Não diga mais essas coisas, pai. Seus filhos tolos. Esta tripulação pirata nunca existiu por minha causa. É por causa de vocês que esta família é tão preciosa. Barba Branca olhou para cima, refletindo sobre sua vida. Ele não gostava de brigar com os outros. De pé no pináculo do mar, não tinha interesse no grande tesouro que os outros cobiçavam. Tudo que ele sempre desejou foi uma família. Ao longo do caminho, de Marco, Josu, Vista, Tat, até o mais idiota porém mais amado, Ace. Rindo e brincando juntos no navio, lutando lado a lado, depois xingando enquanto dividiam os despojos e bebendo muito. Cena após cena ficou gravada em seu coração, inesquecível. Como posso deixar que seus caminhos terminem aqui? A vida do Pops tem sido bastante emocionante. Mas vocês estão apenas começando. Barba Branca virou a cabeça para trás, olhou profundamente para Marco e sorriu fracamente. Leve todos para a vida, meu primeiro imediato. Marco franziu os lábios, soluçando incontrolavelmente. Cravou as unhas na terra, e lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto como chuva. Ele queria chorar e gritar que não conseguiria. Mas ele não o fez. Marco cobriu o rosto firmemente com a palma da mão, lágrimas escorrendo por entre seus dedos enquanto ele soltava um rugido de cortar o coração para o céu. Sim. Pum. Todos recuem. Naquele momento, os rostos de todos estavam banhados em lágrimas enquanto abaixavam a cabeça. Seus soluços silenciosos eram como uma despedida daquela magnífica figura dorsal. O abismo diante deles parecia separar a vida da morte, uma fronteira intransponível entre o Yin e o Yang. Por que aconteceu isso? No navio distante. Os olhos de Ace estavam vermelhos. Ele se ajoelhou no chão, lutando desesperadamente, com a garganta rouca rangendo palavras sangrentas. Por quê? Bak, eu deveria ter sido tolo de morrer. Bak. Ele continuou batendo a cabeça no convés, como se quisesse esconder a dor devastadora com dor física. Não fique assim. Ace Luffy franziu os lábios, os braços e as pernas o envolvendo com força. Olhando para o Ace aflito, ele não sabia como confortá-lo. Ele não conseguia imaginar quanta dor sentiria se isso tivesse acontecido com ele. Apesar da relutância, Marco ainda reprimiu sua dor e começou a liderar todos para evacuar a praça. Mas como os fuzileiros navais puderam deixá-los partir daquele jeito? Eles não mudariam suas ações por causa de algum drama emocional. Sua posição determinava que eles deveriam atacar os piratas com toda a sua força. Infelizmente, a cortina cai sobre uma lenda. Que comovente! Não podemos simplesmente assistir você escapar, sabia? Piratas são piratas. Sua própria existência é um crime. Aokiji, Kizaru e Akainu ficaram em fila, deram um passo à frente e saltaram para o céu. Balas de luz dourada choveram, magma escaldante bloqueou o sol e um pássaro gigante e gelado mergulhou. Yazakani no Magatama. Bloco de gelo, bico de fazão. Daifunka. Estrondo. Barba Branca deu um sorriso frio, inverteu a pegada na espada larga e cravou-a no chão. Ele dobrou os 10 dedos e agarrou o ar vazio à sua frente. O ar estava preso firmemente em suas mãos como uma cortina. Seus pirralhos que nem desmamaram. Quando pisei neste mar pela primeira vez, você ainda estava bebendo leite. Barba Branca rasgou o espaço com raiva. Estrondo. Num instante, o ar se estilhaçou. A terra tremeu. O céu desabou. Os 3 ataques dos almirantes foram completamente desintegrados. Partículas de luz dourada desapareceram no ar, e gelo fragmentado e magma em chamas choveram por toda parte. Os 3 almirantes foram forçados a recuar pela vibração, mas não ficaram feridos. Mas, é magma. Corra! Socorro, estou preso. Cuidado para não cair na fissura. Rochas gigantes arrancadas, chão rachado, a praça estava cheia dos lamentos dos soldados da marinha. Todo Marineford estava desmoronando, um cenário de juízo final se aproximando. Que poder aterrorizante! Kizaru limpou a poeira do peito, franzindo levemente o rosto sórdido. Ele está planejando nos ameaçar com Marineford inteira? Gurararara. Não consigo evitar fazer uma cena quando luto. Barba Branca olhou para a plataforma de execução ao longe e sorriu. Esta minha vida não é suficiente, Sengoku? Inesperado, mas dentro do razoável. Sengoku olhou profundamente para Barba Branca. Ele havia previsto esse movimento. Só que ele não tinha certeza se a situação realmente chegaria a esse ponto. Tendo lutado a vida toda, Sengoku o conhecia muito bem. Com a magnanimidade de Barba Branca, normalmente ele desdenharia tal coisa. Mas ele também sabia que podia desconsiderar princípios pelo bem de sua família. Era como uma ameaça, mas também como um apelo. Reiner olhou para Barba Branca e não pôde deixar de sentir uma emoção no coração. Como isso foi diferente de Roger confiar seu filho a Garp naquela época. Na frente da família, de que adiantava um pouco de rosto. Ou melhor, para um rei que estava no alto, ser capaz de curvar a cabeça para sua família. Como isso não era uma forma de grande magnanimidade. Como se a história estivesse se repetindo, esses 2 pares de arquirrivais acabaram chegando a uma situação muito parecida. Todas as forças, cerquem e matem Barba Branca. Sengoku ordenou em voz grave. A luz dourada em seu corpo se apagou, e o majestoso Buda dourado lentamente se transformou de volta em um corpo mortal.
Não vamos mais lutar? A expressão de Reiner era estranha. Agora mesmo você ficou furiosa e disse que nunca o deixaria ir embora. Por que você se acalmou de repente? Barba Branca fez você ficar emo? Não adianta te matar. Sua habilidade é uma zoomítica, não é? Sengoku virou a cabeça para olhar para Reiner, perguntando em tom de certeza. Ao ouvir isso, Reiner estava prestes a começar a falar bobagens. Mas Sengoku, como se tivesse lido seus pensamentos, disse diretamente: com base no relatório de Magellan de alguns dias atrás, verifiquei a enciclopédia da Akuma no Mi. Embora a descrição seja vaga, deveria ser uma das frutas lendárias, a fruta humana modelo Necrolord. Reiner não falou. O outro já consultou a enciclopédia. O que mais há para dizer? Sengoku olhou para o silencioso Reiner, como se já tivesse concordado tacitamente com sua declaração. Ele não conhecia os detalhes específicos da fruta, a enciclopédia só tinha algumas descrições breves. Mas o que ele sabia era: esses seres poderosos que apareceram do nada são todos seus mortos-vivos, certo? Até um brilho frio brilhou nos óculos de Sengoku. No início, ele achou estranho que essas pessoas poderosas diante dele não tivessem a aura de uma pessoa normal. Só quando todos recuaram, e somente Barba Branca permaneceu, enquanto o homem diante dele ainda estava estranhamente calmo, que ele finalmente ousou confirmar uma coisa. Você também não é o corpo real, é? Olhando para o homem à sua frente, Sengoku sentiu-se cada vez mais alarmado. Sua voz era fria e profunda quando disse: quem imaginaria que a pessoa que controlava o rumo da guerra nunca sequer pôs os pés no campo de batalha? O ambiente ficou em silêncio. O ar parecia congelar, causando um arrepio. Nunca pisar no campo de batalha? Isso é certo e errado. Reiner ergueu ligeiramente a cabeça para olhar o céu escuro. Seus óculos frios refletiam um brilho intenso, e um canto de sua boca se ergueu em um sorriso frio. Se você não se aposentar, até eu ficarei com medo, estrategista Sengoku. Capítulo 216. A chegada do Barba Negra. Já que a guerra já acabou. Sengoku olhou para ele com uma expressão hostil. Por que você ainda está aqui em vez de dar o fora? O destino de Barba Branca já estava selado. Esta guerra estava apenas esperando o resultado inevitável chegar. Depois de confirmar que Reiner não era seu corpo real, Sengoku não tinha mais intenção de lutar. Mas a outra parte ainda não tinha ido embora, como se estivesse esperando por algo. Os fuzileiros navais já sabiam da relação entre o Chapéu de Palha e Ace. Sua tripulação havia participado da guerra sem outro propósito senão resgatar Ace. Agora que seu objetivo havia sido alcançado, Sengoku pensou e pensou, mas não conseguia descobrir que outro motivo a outra parte tinha para ficar. Será que existe alguma outra conspiração? Não é nada. Estou esperando a morte. Sengoku não queria lutar, e ele também não queria lutar. Ele ficou para trás, esperando por Barba Negra. Reiner sentou-se de pernas cruzadas. Lá embaixo, a batalha entre Barba Branca e os 3 almirantes estava acontecendo. Akainu trocava golpes desesperadamente com Barba Branca. Sob a contenção de Aokiji e Kizaru, Barba Branca lutava para se manter sozinho e estava sendo completamente subjugado. A morte era apenas uma questão de tempo. Embora soubesse que Barba Branca ficaria para trás para cobrir os outros, Reiner não conseguia deixar de pensar em outras coisas. Ace possuía o maior potencial, sem dúvida. Ele era até superior ao Luffy. Mesmo antes de comer sua Akuma no Mi, Luffy nunca havia vencido ele. Depois de partir para o mar, Ace avançou com grande ímpeto, chegando ao novo mundo como um supernovato com uma recompensa de 550 milhões de berries. Até que ele conheceu Barba Branca. Ace queria ajudar seu pai a chegar ao topo, mas os pensamentos de Barba Branca eram exatamente o oposto. Barba Branca havia desatado o nó no coração de Ace. Ao mesmo tempo em que o protegia, ele também o reprimia invisivelmente. Enquanto Barba Branca estivesse vivo, Ace jamais seria capaz de superar esta grande montanha. Neste mundo, espírito e ambição são coisas muito importantes. Se ele conseguisse superar esse bloqueio mental e herdar a vontade de Barba Branca, Ace certamente passaria por outro período de crescimento extremamente rápido. Se os piratas do Barba Branca não tivessem se dissolvido 2 anos depois, com o apoio de potências como Marco, Josu e Vista, eles provavelmente se tornariam um dos maiores competidores de Luffy. Como o futuro se desenvolveria? Reiner não pôde deixar de começar a ansiar por isso. Ao longe, fora da baía, o Merry navegava lentamente, observando de longe o submarino Moby Dick, através de uma frota de navios de guerra da marinha. Vários homens peixe mortos-vivos operavam o navio. No terraço do 2º andar, uma figura estava confortavelmente sentada a uma pequena mesa redonda branca. Eu estava pensando em vir dar apoio. Reiner cruzou as pernas, pegou uma cafeteira e serviu uma xícara para si mesmo. Clique! Ele largou a cafeteira, acendeu o cigarro, deu uma tragada e exalou lentamente a fumaça antes de pegar a xícara e tomar um gole de café. Ele estava no falcão bem acima de Marineford antes, e só voou para baixo quando Luffy e os outros fizeram sua entrada. Depois de mobilizar seus mortos-vivos, ele voou de volta para o céu. Seus mortos-vivos também herdaram suas habilidades. Não possuíam transformação em forma de besta, nem podiam coletar modelos como seu corpo real. Mas ele podia invocar livremente os mortos-vivos que estavam sob a posse de Reiner, como um clone dele mesmo. Além disso, era um morto-vivo criado a partir de seu próprio modelo. Reiner controlava pessoalmente cada movimento, como se estivesse presente. Latência 0, sem atrasos, operação suave e fácil.
Afinal, aquele era o seu próprio corpo. A força atual de Reiner estava toda em seus mortos-vivos. O poder de combate de seu corpo principal era apenas uma gota no oceano nesta guerra. Então ele simplesmente não entrou em campo, em vez disso, comandou seus mortos-vivos do céu o tempo todo. Foi só quando Luffy se libertou de Aokiji e os outros foram mandados voando um por um que Reiner recuou para navegar o navio. Quem recuou foi seu corpo real no céu, não o morto-vivo na plataforma de execução. Estalar. Um relâmpago desceu do céu e pousou ao lado dele, condensando-se rapidamente em uma figura graciosa. Nami, ao pousar, aproximou-se com uma expressão irritada. Sinceramente, você ainda tem tempo para tomar café. O que mais há para fazer agora? Reiner pegou a cafeteira, serviu uma xícara para Nami também e a empurrou. Nami estava com ele no céu o tempo todo, então ela naturalmente sabia que aquele na plataforma de execução era apenas um morto-vivo. Você contou para o Luffy? Eu contei a ele quando cheguei. Nami puxou uma cadeira e sentou-se, apoiando o rosto cansado com a mão enquanto suspirava. Espero que todos estejam bem. Embora soubesse que Kuma os tinha feito voar, ela ainda não conseguia deixar de se preocupar. Nami pegou sua xícara e tomou um gole de café, depois a largou e olhou para Reiner. Vou procurar o Kuma mais tarde. Reiner assentiu. Depois de alguns segundos de silêncio, Nami falou novamente. Quais são seus planos para esses 2 anos? Viaje pelo mundo. Reiner olhou para o céu e disse levemente. Eu originalmente ia fingir minha morte por meio de uma transmissão pública e desaparecer por 2 anos para ter um pouco de paz e tranquilidade. Mas meu morto-vivo já foi descoberto por Sengoku. Quem se importa com você? Era isso que eu estava perguntando? Ao ver Reiner responder a uma pergunta diferente e evitar deliberadamente o olhar dela, a expressão de Nami ficou insatisfeita, com um traço de raiva brilhando em seus olhos. Você vem para Veateria me encontrar ou não? Reiner deu de ombros e deu um sorriso tímido. Provavelmente não vou. Vá para o inferno, você. Bang. Nami bateu na mesa e se levantou, seu punho acertando diretamente a cabeça de Reiner. Ela estendeu a mão, agarrou os cabelos loiros dele e o levantou. Nami se aproximou. Antes que Reiner pudesse reagir, ele foi bloqueado por 2 lábios macios e rosados, que o beijaram apaixonadamente. Mechas de cabelo alaranjado caíam sobre seu rosto, fazendo cócegas levemente, e exalavam uma leve fragrância feminina. Reiner lentamente colocou as mãos na cintura dela e a puxou para mais perto. Nami fechou os olhos, seus longos cílios tremendo levemente, seus dedos entrelaçados em seus cabelos dourados, segurando-os firmemente. Depois de muito tempo. Nami se levantou, ofegando pesadamente, com as bochechas levemente coradas e o peito subindo e descendo. Antes que Reiner pudesse falar, Nami agarrou sua mão e a jogou para longe. Você pode morrer onde quiser. ZZZT. Nami se levantou, virou-se e se transformou em vários arcos elétricos, voando em direção a Marineford. Ainda tão mal-humorado, Reiner sorriu desamparadamente, observando sua figura se afastando rapidamente. Um pequeno cavalo selvagem. Eu gosto dele. Não fique muito animado quando me ver mais tarde. Na plataforma de execução. Reiner e Sengoku tacitamente não fizeram nenhum movimento, porque não tinha importância. Ambos assistiam à batalha de Barba Branca lá embaixo. O meigo de Akainu atravessou o peito de Barba Branca, mas o outro respondeu com um soco que jogou Akainu no chão. Essa tenaz força vital já estava se tornando um pouco assustadora. Também observando a batalha estavam algumas figuras furtivas escondidas sob o prédio principal do quartel-general. Zerralhalharra. Como esperado do poder que cobicei. Num canto escuro, Barba Negra sorriu, revelando uma boca cheia de dentes faltando. Espere por mim, pai. O Teaz veio se despedir de você. Capitão, olhe para a plataforma de execução. Burgess, agora com um braço mecânico, metade do corpo transformado em um ciborgue, levantou a mão e apontou para longe. Reiner da Cobra Negra. Um brilho vermelho brilhou em seu olho direito enquanto ele encarava a figura de Reiner, rangendo os dentes. Aquele desgraçado que fez isso comigo. Eu definitivamente vou matá-lo. Serrahara. Não tenha pressa, Burgess. Barba Negra virou a cabeça e deu um sorriso sinistro. Espere pela oportunidade. Sempre haverá uma chance de vingança. Capítulo 217. A tripulação desorganizada do Barba Negra. Num canto na beira da praça. O vovô está morrendo. É hora de fazermos nossa entrada. Barba Negra finalmente não conseguiu mais conter seu coração inquieto. Na praça, a aura de Barba Branca estava enfraquecendo. Akainu e os outros 2 almirantes ficaram feridos. Primeiro, ele tocou nas armas em sua cintura, depois virou a cabeça para examinar os criminosos ferozes e com altas recompensas que havia tirado de Impel Down. Só então uma expressão presunçosa surgiu em seu rosto. Se não fosse por essas pessoas, dada a situação atual, ele não ousaria sair e roubar a habilidade do Barba Branca. Um homem com o uniforme do Impel Down, com um charuto no canto da boca, falou friamente. Tem certeza de que quer atuar, professor? Shiliel da Chuva deu um passo à frente, uma mão no punho da espada. Serrahara. Um calor ardente brilhou nos olhos de Barba Negra. Contanto que eu consiga o poder do Pops, qualquer risco vale a pena. Serrahara. Vamos. Teaz deu um passo à frente, seguido de perto por seus subordinados. Os vários prisioneiros de Impel Down ficaram onde estavam, olharam uns para os outros e então o seguiram lentamente. Finalmente posso ir matar pessoas. Essa sensação é muito boa, Gerhahaha.
Na praça, além dos 3 almirantes cercarem e matarem Barba Branca, outros fuzileiros navais também os cercavam à distância, atirando sempre que encontravam uma oportunidade. No momento em que Barba Negra apareceu na praça, alguém imediatamente avistou o grupo que apareceu de repente. Aquele é o Barba Negra Teaz? São os piratas do Barba Negra. Olha atrás deles. Não são esses os criminosos que pagam altas recompensas presos no nível 6. Alguns oficiais da Marinha reconheceram de relance os vilões hediondos por trás de Barba Negra, incluindo a figura gigante escondida atrás do prédio do quartel-general, encouraçado gigante Lobo San Juan, Rei Corrupto, Avalo Pizarro, Bebedor Inveterado, Vasco Shot, e Caçadora da Lua Crescente, Catarina Devon. Aquele não é o carcereiro-chefe de Impel Down, Chilio da Chuva. Como ele foi parar lá? A reviravolta repentina dos acontecimentos atraiu imediatamente a atenção de todo o campo. Não apenas os fuzileiros navais, mas os 7 senhores da guerra que estavam observando a batalha, assim como Reiner e Sengoku na plataforma de execução. Todos olharam para o grupo que havia acabado de entrar. Barba Negra ensina, vendo o principal culpado que havia libertado um grande número de prisioneiros de Impel Down. A raiva de Sengoku explodiu instantaneamente. Como eles chegaram aqui? Por que você se importa tanto? Reiner olhou para ele e disse, Barba Negra pode roubar as habilidades da Akuma no Mi dos outros. Ele está aqui por causa do Barba Branca. Quer se juntar a nós e derrotá-lo? Um canto da boca de Reiner se ergueu enquanto ele olhava para Sengoku com grande interesse. Diante de Barba Negra, Reiner, é claro, encontraria uma maneira de enfraquecê-lo. Seria ainda melhor se pudessem matar Barba Negra ali. Roubar as habilidades dos outros? Sengoku reagiu, adivinhando vagamente o motivo de Reiner ter ficado para trás. Você tem algum ressentimento contra eles? Por que você tem que perguntar sobre tudo? Preciso te contar a história toda? Reiner estava um pouco impaciente. Você também não quer ver o Barba Negra ganhar a habilidade do Barba Branca, né? A expressão de Sengoku era a de sempre, mas ele não conseguia deixar de se sentir um pouco irritado por dentro. Só pela traição de Teaz aos fuzileiros navais antes da guerra e por libertar um grande número de criminosos de Impel Down, ele já queria matá-lo. Sem mencionar que se a parte sobre roubar frutas do diabo fosse verdade, ele certamente não poderia deixar isso passar despercebido. Porque parece que estou sendo comandado por um pirata. Esqueça. Sengoku não era uma pessoa que agia precipitadamente por impulso. Depois de pensar com calma, ele soube qual era a coisa certa a fazer. Já que Reiner e Barba Negra estão em desacordo, por que não aproveitar a oportunidade para usá-lo? Uma luz dourada emanou do corpo de Sengoku. Vendo isso, Reiner convocou diretamente seus outros mortos-vivos. Não é uma situação vantajosa para todos? Ele adorava esse tipo de cooperação, isenta de qualquer sentimentalismo, baseada inteiramente em benefícios. Quem reagiu mais fortemente à aparição de Barba Negra foi, sem dúvida, Barba Branca. Ensinar. Seu animal. Você ainda tem coragem de aparecer na minha frente. Barba Branca, que estava em seu último suspiro, teve sua aura subitamente explodida. Ele ignorou completamente os raios laser de Kizaru, arrastando sua espada larga enquanto avançava direto para Barba Negra. Um raio dourado perfurou seu peito. Um jato de sangue saiu do canto da boca de Barba Branca, mas ele cerrou os dentes e não parou. Ao ver a figura avançando em sua direção, Barba Negra pressionou uma das mãos no chão. Uma névoa negra como chamas queimou seu corpo e se espalhou pelo chão. Kurouzu, você está velho agora. Os olhos do Barba Negra eram venenosos, e uma escuridão profunda se espalhava a partir dele como centro. Morra assim, paizão. Eu nunca vou reconhecer você como meu filho. Barba Branca pisou no chão de chamas negras, ignorando-o completamente. O poder dos tremores envolveu seu punho enquanto ele desferia um golpe com toda a sua força. Eu definitivamente vou te matar. Ansui. Barba Negra ergueu a mão para bloquear. Uma névoa negra como breu jorrou de sua palma, colidindo contra a esfera de aura que continha poder destrutivo. Barba Branca sentiu como se tivesse batido em algodão. Sua habilidade estava sendo absorvida aos poucos por aquela bola de escuridão. Tosse, tosse. Este soco agravou os inúmeros ferimentos em seu corpo, e o sangue fluiu incontrolavelmente de sua boca. Serrahara. Todas as habilidades são inúteis diante de mim. Estrondo. Antes que Barba Negra pudesse ficar muito satisfeito, Barba Branca cerrou os dentes e resistiu, agarrando Murakumojiri com a mão direita e cortando diagonalmente o corpo do outro. Um jato de sangue voou. Ah! Barba Negra uivou alto. Ele ficou deitado no chão, rolando de dor. Fumaça negra subiu e se espalhou sobre o ferimento. Teaz rugiu com toda a força. Mate-o por mim. Quando sua voz caiu, Shiliel e os outros atrás dele revelaram brilhos ferozes, imediatamente sacando suas espadas e armas para atacar. Bang! 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 Estrondo! Estrondo! A figura imponente de Barba Branca era como uma vela ao vento, seus braços cruzados na frente dele mal conseguiam se defender. Um grande número de balas perfurou sua pele, e espadas e sabres perfuravam continuamente sua carne e osso. Barba Negra se levantou ferozmente, sacou as pistolas da cintura e puxou os gatilhos como um louco. O ferimento no peito já estava completamente curado. Serrahara. Bang! 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 Ele ousou fazer o movimento porque estava de olho no momento em que Barba Branca daria seu último suspiro. O grupo disparou freneticamente contra Barba Branca, cortando e cortando com suas espadas sem parar por um momento. Caia logo, pai.
Os olhos de Teaj estavam venenosos, seu rosto carnudo se contorcia gradualmente. A ideia de matar Barba Branca e tomar o poder da Gura Gura no Mi fez com que seus olhos se tornassem cada vez mais fanáticos. Mas como Reiner pôde deixá-lo ter sucesso tão facilmente? A figura do ogro de guerra desceu do céu. Bang! Seus pés pousaram pesadamente no chão, fazendo com que o ambiente ao redor tremesse. Ele empurrou violentamente e investiu contra Barba Negra. O que é isso? Teaz gritou alarmado. Quando ele chegou, Reiner e Sengoku já haviam parado de lutar. Ele não tinha visto aqueles mortos-vivos. Ele ficou extremamente surpreso com o demônio que de repente avançou sobre ele. Mas ele sabia que o outro era hostil, e sua primeira reação foi dar um soco. O ogro de guerra puxou seu braço grosso para trás e também deu um soco no chão. Bang! No momento em que os dois punhos se chocaram, as pupilas de Barba Negra se contraíram. Ele sentiu como se os ossos de todo seu braço estivessem prestes a se estilhaçar, e uma dor lancinante atingiu sua mente. Bang! 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 Ele foi imediatamente lançado para trás, seu corpo saltando pelo chão como uma pedra na água por dezenas de metros. Ah! Teaz agarrou o braço e rolou no chão. Dói tanto. Capitão! Seu desgraçado! Quem é você? Sheliel foi o primeiro a reagir, sacando sua espada e golpeando de baixo para cima. Estrondo! Faíscas voaram. A lâmina negra Shuzui defendeu firmemente o ataque. Sukuna empurrou a espada do outro e balançou a mão com um brilho agudo. Zing! Silenciar! O golpe rasgou seu uniforme. A figura de Sheliel recuou bruscamente, deixando uma mancha de sangue no chão. Ele olhou gravemente para o zombeteiro Sukuna à sua frente. Svi! Van Ulgur ergueu calmamente seu rifle de precisão. Uma bala disparou como se ultrapassasse a velocidade do som. Bang! Jin! Ouviu-se um tiro. Uma bala escura como breu assobiou no ar. As duas balas colidiram no ar e foram desviadas. Um sobretudo preto esvoaçava. Era o demônio das armas com o rosto frio, 4 braços emergindo simultaneamente do casaco. Bang! 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 Os canos ferozes cuspiram fogo e as balas jorraram, bloqueando todas as rotas de retirada do oponente. Van Ulgur saltou para trás enquanto atirava sem parar. Vários projéteis colidiram no ar com um estrondo, mas uma bala ainda atravessou a defesa firme. Ele inclinou a cabeça apressadamente. A bala raspou sua bochecha e abriu um buraco em sua orelha. Van Ulgur cerrou os dentes e inconscientemente levantou a mão para tocar a orelha que ardia de dor. O sangue escorrendo manchou seus dedos de vermelho. Ao mesmo tempo, uma luz elétrica ofuscante brilhou no céu. Várias cobras relâmpago, carregando temperaturas assustadoramente altas, picaram ferozmente o acampamento do Barba Negra. Observe o céu. Lafitte gritou com urgência, transformando suas asas e recuando rapidamente. Bum, bum. Energia violenta explodiu instantaneamente. Vários arcos elétricos, como cobras nadando, se espalharam do chão. Um forte impacto se espalhou, varrendo todos os escombros do chão. Burgess e Doc que foram lançados voando, seus corpos carbonizados enquanto lutavam para se levantar do chão. Por outro lado, os vários prisioneiros trazidos de Impel Down, Catarina e os outros conseguiram resistir. Entretanto, antes que pudessem contra-atacar, uma sombra escura emergiu do chão. Catarina e os outros inconscientemente levantaram a cabeça. Um enorme Buda dourado desceu do céu. Um bando de canalhas. Voltem para Impel Down. Os olhos de Sengoku estavam arregalados de raiva. Uma onda de choque dourada, quase tangível, condensou-se em sua palma e foi lançada em sua direção. O impacto de Buda. Bum! Num instante, a terra rachou e pedras gigantes surgiram. Uma onda de choque abrangente envolveu a todos, incluindo os mortos-vivos. Era como se eles fossem esmagados por esse impacto terrível. Avalo Pizarro, Vasco Shot, Catarina Devon e os outros estavam com os olhos arregalados de fúria, cuspindo sangue. Bum! A onda de choque na palma de Sengoku se condensou ainda mais e com um flash de luz dourada, explodiu novamente. Uma grande nuvem de poeira foi levantada e uma fumaça espessa voou para todos os lados. Reiner franziu a testa e olhou para Sengoku. Ele chegou a destruir os mortos-vivos. Esse golpe de palma definitivamente carregava algum ressentimento contra ele. Ainda bem que não fui pessoalmente, caso contrário eu definitivamente teria sido atacado furtivamente. Ele virou a cabeça para trás. A fumaça espessa se dissipou gradualmente, revelando várias figuras ainda em uniformes de prisão. Eles estavam espalhados no chão, apoiando-se pateticamente. Um traço de desprezo surgiu no rosto de Reiner. Que bando de desajustados feios. Eles estão em mau estado? Ou será que essa é realmente toda a força que eles têm? Os prisioneiros mantidos no 6º nível da grande prisão subaquática eram todos criminosos com altas recompensas, mas nem todos eram poderosos como Bullet e Ace, Jimby e Crocodile. Alguns, embora sua força não fosse ruim, foram presos no 6º nível mais por cometerem crimes hediondos com impactos extremamente negativos. Inicialmente, ele só queria ficar para trás para impedir que Barba Negra pegasse a Gura Gura no Mi. Mas se essa fosse toda a força que a outra parte tinha, um sorriso frio surgiu no canto da boca de Reiner, e uma decisão foi tomada em seu coração. Matarei o máximo que puder. Capítulo 218. O Filho do Destino. Vamos começar pelo mais importante. O olhar de Reiner se voltou para o prédio do quartel-general da Marinha. O encouraçado gigante San Juan Wolf tinha metade do corpo escondido atrás dele. Sentindo o olhar assassino de Reiner, ele se assustou instantaneamente.
3 longos dragões roxos surgiram de baixo, abrindo suas bocas gigantes e ferozes e se enrolando em suas pernas. Os mortos-vivos de Magalhães apareceram aos pés do oponente em algum ponto desconhecido. Isso é, San Juan Wolf gritou alarmado. Estando no 6º nível de Impel Down, ele estava muito familiarizado com os dragões venenosos aparecendo a seus pés. Magalhães está aqui para me matar? Quando Reiner viu os piratas do Barba Negra aparecerem, seu primeiro alvo foi San Juan Wolf, um alvo vivo. Seu corpo enorme tinha 180 metros de altura, até Majin Oars parecia uma criança diante dele. Dói muito! Um lamento agudo ecoou pela praça. O veneno que cobria os pés de San Juan Wolf chiava e fumegava. Ele chutou apressadamente, tentando se livrar do veneno mortal que estava grudado nele. Os 3 dragões venenosos em suas costas avançaram, expandindo-se enquanto se enrolavam em volta de seu corpo. Os mortos-vivos de Magalhães, seguindo a passagem do veneno, voaram por uma distância de 100 metros e apareceram diante de San Juan Wolf. Seu desgraçado Magalhães! Os olhos de San Juan Wolf mostraram terror enquanto ele soltava um rugido rouco. Se havia alguém neste mundo de quem ele tinha tanto receio, Magalhães, que o havia submetido a tortura sem fim na prisão, era definitivamente um deles. Seu braço, comparável em tamanho ao de um grande edifício, assobiava no ar enquanto descia contra os mortos-vivos. Um veneno vermelho ainda mais violento vazou do corpo do morto-vivo. O veneno viscoso pingava continuamente enquanto atingia o braço gigante que balançava ferozmente, sem nenhuma tentativa de esquiva. Droga! San Juan Wolf cambaleou, parando o punho apressadamente. Aquele veneno terrivelmente mortal devorava continuamente sua carne e se espalhava ao menor toque, deixando San Juan Wolf extremamente cauteloso. Estrondo! Ele mudou de tática, agarrando um pequeno pavilhão no topo do prédio da sede. Com um leve esforço, arrancou o prédio e o jogou com força contra os mortos-vivos de Magalhães. Só então, uma sombra escura saltou em alta velocidade, encontrando o pavilhão que estava caindo no ar. O morto-vivo Bullet recuou seu braço para reunir poder, seu punho de ferro negro como breu golpeando violentamente. Bum! Um som de impacto surdo foi acompanhado pelo espalhamento de pedras gigantes voadoras. Diante dos olhares chocados de todos, o prédio de 3 andares foi destruído instantaneamente. Um dragão venenoso vermelho escuro, com dezenas de metros de comprimento, tomou forma, seu corpo enrolado passou pelos escombros e, sem nenhuma surpresa, colidiu com o corpo de San Juan Wolf. Bang! Uma grande quantidade de veneno vermelho espirrou em seu corpo, e seu uniforme listrado de preto e branco da prisão foi instantaneamente queimado. Não, seu desgraçado! Barba Negra, salve-me! A dor intensa e lancinante e o medo do veneno mortal fizeram com que San Juan Wolf vacilasse enquanto ele recuava em pânico. Até que ele tropeçou em um prédio atrás dele e caiu para trás, seu corpo enorme desabando como uma nuvem escura. Estrondo! Como se o céu tivesse desabado, uma grande área de edifícios foi instantaneamente pulverizada. A rajada de vento resultante se espalhou como uma tempestade, derrubando novamente um grande número de prédios residenciais. Mais da metade da cidade ficou reduzida a ruínas. É se assim, ele está resolvido? Não é esse o veneno mortal do diretor de Impel Down? Aquele cara definitivamente está morto. Os fuzileiros navais em campo estavam incrédulos. Em apenas alguns movimentos, um criminoso de alta recompensa do 6º nível havia sido subjugado. Olhando para o veneno que se espalhava e corroía continuamente, ele provavelmente não tinha mais salvação. O que você está esperando, professor? Salve-me, seu desgraçado. Bang, bang, bang. O corpo de San Juan Wolf começou a encolher. A dor intensa, como se todo o seu corpo estivesse em chamas, o fez rolar freneticamente no chão. Cada movimento causava uma grande comoção, e todo Marineford tremia. Esse idiota! O rosto de Barba Negra estava tão sombrio que era possível jorrar água dele. San Juan Wolf era um usuário da fruta Expand. Sua altura original não era tão exagerada, mas mesmo encolhido ele ainda era um gigante. Esse pouquinho de antídoto é inútil nele. Um olhar implacável brilhou nos olhos de Barba Negra. Lixo inútil. Deixe o idiota morrer. Não tenho tempo para salvá-lo agora. Que cruel, professor. Um canto da boca de Shiliel da chuva, segurando um charuto, se ergueu num sorriso frio. Seu olhar não pôde deixar de se voltar para Sengoku e as várias potências que subitamente apareceram diante dele. Nossa operação fracassou assim que começou. Parece que alguém já estava te atacando. Eles foram interceptados no momento em que apareceram. Claramente, alguém os esperava há muito tempo. A expressão de Barba Negra era grave. Olhando para Barba Branca, que estava sendo interceptado, ele hesitou. Desde que obteve a Yami no Mi, ele ansiava pela habilidade do Barba Branca. Ele havia esperado tanto por esta oportunidade. O coração ladrão de Tears não morria. Ele estendeu a mão em direção ao distante Barba Branca, e uma nuvem de névoa negra a cobriu. Ansui! Uma poderosa força de sucção irrompeu instantaneamente como um buraco negro devorando tudo. Barba Branca apenas sentiu seu corpo sendo puxado por uma força estranha, voando inconscientemente em direção a Tears. Páreo! Sengoku rugiu enquanto ao mesmo tempo pressionava com uma onda de choque condensada na palma da mão. Pelo jeito que ele está agindo, ele realmente está atrás do Barba Branca. Ele pode realmente roubar as habilidades dos outros? Kurouzu! Barba Negra levantou apressadamente a outra mão, enquanto uma grande quantidade de névoa negra girava em sua palma. A onda de choque pressionou, mas foi como um boi de lama entrando no mar, sem fazer uma única onda.
Seu poder estava sendo continuamente absorvido por aquela bola de escuridão profunda. Serrahara. Este nível não é suficiente. Ao ver os outros mortos-vivos começarem a se mover, Teas gritou apressadamente para os que estavam ao seu lado: parem-nos. Lafitte Burgess e seus outros subordinados imediatamente seguiram a ordem e agiram. Mas os vários prisioneiros trazidos de Impel Down não se mexeram. Não queriam arriscar suas vidas por Barba Negra. Ao contrário, Shiliel da Chuva avançou em direção a Sukuna. Ele estava muito interessado naquele poderoso espadachim. No chão, uma sombra escura voava rapidamente. Ele passou por todos e chegou na frente de Barba Negra. A sombra de repente se transformou em uma lança afiada e disparou do chão. Estrondo. Barba Negra, cujas mãos estavam ocupadas, ficou subitamente alarmado. Um jato de sangue jorrou, e a ponta afiada da lança perfurou seu braço instantaneamente. Uvaa! Teas soltou um grito de dor, e a força que puxava a barba branca de sua palma cessou de repente. E neste momento, outra figura de repente voou em alta velocidade. Sabres. Estrondo. A areia se condensou em uma lâmina e instantaneamente rasgou o peito de Barba Negra. Seu desgraçado. Barba Negra rugiu com raiva, seu olhar venenoso fixo no homem de casaco de pele preto que aparecerá de repente. Ele cerrou os dentes. O que você quer dizer com isso? Se não fosse por mim, você ainda estaria preso em Impel Down. De onde veio esse cachorro selvagem? Quem deveria tirar a vida do Barba Branca sou eu. O homem do casaco preto disse com desdém, mas seu olhar passou dos outros para um homem loiro de camisa azul. Os lábios de Crocodile se curvaram em um sorriso frio. Sashiburi Dana, Reiner da Cobra Negra. Ei, não é? Quem era mesmo? A expressão de Reiner era provocante enquanto ele olhava para os dois ganchos dourados do outro. Belas decorações em suas mãos, Crocodilo. Sua visão periférica percorreu a praça. Além de Crocodile, Reiner também viu muitas figuras familiares. Estavam lá o Sr. Das Bonês, da Baroque Works, e o furtivamente escondido Sr. Tracy Bug, o palhaço, entre outros. TSK, o grande esquadrão de fuga da prisão de Impel Down. Do lado de fora de Impel Down ficava a corrente de Tarai. Sem um motor potente para se libertar da corrente, ou os portões da justiça se abrindo, o navio de guerra só conseguia navegar em círculos lá dentro. Não foi surpresa que eles aparecessem aqui. Foi só que Reiner olhou para o homem de nariz vermelho com grande interesse. Você, com seu nível de força, conseguiu se misturar a eles? Devo dizer, como esperado do Rei da Sorte designado por Oda, verdadeiramente o filho do destino. Capítulo 219. Eu também quero a fruta Tremor. Primeiro veio Barba Negra, depois Crocodilo. A reentrada dos fugitivos de Impel Down acrescentou um pouco mais de emoção a esta guerra que estava chegando ao fim. Os olhares de todo o Oris Plaza estavam focados naquelas poucas figuras. Os fuzileiros navais portando espadas e armas o cercaram, esperando informação com a respiração suspensa. O que está acontecendo com essas pessoas? Gole. Um fuzileiro naval engoliu em seco, suas mãos segurando o punho da espada tremendo levemente, seu olhar vacilante. Um grande evento após o outro fez com que muitas pessoas se sentissem perdidas sobre a direção desta guerra. No entanto, apenas uma pessoa aproveitou a oportunidade para entrar em erupção. Magma escaldante irrompeu sem piedade, transformando-se na cabeça de um cão feroz e atacando Barba Branca por trás. Meigo. Sob a aba do boné de Sakazuki, seu rosto sombrio brilhava com uma luz maligna. Não há necessidade de falar de honra com piratas. Diante desse ataque repentino, Barba Branca reagiu e se virou. Ele levantou o punho, envolto no poder dos tremores, mas seus ferimentos se agravaram novamente. As pupilas de Barba Branca se contraíram. Uma dor intensa percorreu seu coração, dificultando a respiração. Seu corpo inteiro ficou dormente, como se tivesse perdido o controle. Morra, Barba Branca. Bang! Akainu rugiu com raiva. O magma escaldante, no entanto, era como uma foice fria e implacável da morte. Um soco de cima a baixo perfurou o peito do oponente. Puvá! Os olhos de Barba Branca se arregalaram enquanto ele cuspia um bocado de sangue. Ele estendeu a mão, agarrou o ombro de Akainu e golpeou Murakumojiri. Akainu recuou, mas seu golpe errou, fazendo-o tropeçar. Baque! Barba Branca pisou com sua longa naginata no chão para se firmar. Olhou para o peito, crivado de buracos com um traço de desolação em sua expressão. Ele sentia seu coração sendo gradualmente reduzido a cinzas. A dor lancinante e abrasadora dificultava até mesmo a respiração. Esse desenvolvimento instantâneo atraiu a atenção de todo o campo. Olhando para cima, Barba Branca revelou um sorriso irônico, forçando as palavras a saírem de sua garganta rouca. Não é você, professor. O homem que Roger está esperando, pelo menos, não será você. Seu velho tolo, o que você quer dizer? Barba Negra lançou um olhar venenoso. Barba Branca se esforçou para endireitar o corpo. Sangue espesso jorrou de seu peito. Manchou suas calças amarelas e largas de vermelho, acumulando-se em seus pés. Pingar, pingar. O sangue continuou a pingar, como um relógio iniciando a contagem regressiva de sua vida. Ele inclinou a cabeça para trás e olhou para o céu. Hahaha, estou prestes a morrer, Barba Branca. Era um rosto arrogante e indomável. Ele ergueu a xícara para tomar um gole generoso e perguntou com um sorriso: que tal eu te contar onde fica o Logtail? Não estou interessado. Mesmo se soubesse, eu não iria. Durante a estação em que as cerejeiras estavam em plena floração, ele e Roger sentavam-se sob uma cerejeira, bebendo juntos. Essa foi a última conversa deles. Já se passaram mais de 20 anos.
As pálpebras de Barba Branca se fecharam lentamente. Qual é a vontade de D? Ele não sabia nem estava interessado. Aquele que carregará o rio da história e desafiará o mundo acabará aparecendo. Seu olhar se apagou gradualmente. A aura em seu corpo também desapareceu naquele momento, deixando apenas um último sussurro. Mas definitivamente não será você, professor. Todo o campo de batalha ficou em silêncio. Todos observavam aquela figura alta e ereta, esperando que ele caísse, com medo de que ele se movesse de repente. Não houve palavras heróicas, nem ele levou a grande era pirata ao clímax diante dos olhos do mundo. Um ataque repentino extinguiu o último suspiro do moribundo Barba Branca. Ano 1520 do calendário do Círculo Marítimo. Barba Branca, Edward Neugat, morreu em batalha em Marineford. Até o último momento, sua figura permaneceu alta e ereta no centro do Oris Plaza. Acabou. Reiner olhou para fora da baía. Luffy e os outros já haviam rompido o cerco de navios de guerra. Talvez eles não tenham visto essa cena. Todos os piratas ficaram chocados com a morte de Barba Branca enquanto ele estava de pé. Sengoku virou a cabeça para olhar para Teaz e descobriu que o outro estava olhando fixamente para Barba Branca. A questão do roubo das habilidades da Akuma no Mi parece ter sido confirmada. Não posso deixá-lo ter sucesso. Sengoku gritou uma ordem. Todas as forças, cerquem e matem os piratas do Barba Negra. O inimigo está tentando roubar a habilidade do Barba Branca. Não deixem que eles se aproximem. Pegar a habilidade dele? Que tipo de técnica é essa? Parece assustador. Garp, Aokiji e Kizaru deram um passo à frente. Embora estivessem um tanto confusos, não importava. As coisas que os piratas do Barba Negra fizeram foram suficientes para que eles ignorassem seu status de senhor da guerra e o aniquilassem. Comparado a eles, não se esqueçam que há outro alvo. O Ace não foi longe. Eu vou atrás deles, disse Akainu em voz baixa, e avançou sozinho em direção à baía. Ao ver Akainu se mover, um brilho estranho surgiu nos olhos do normalmente preguiçoso Kizaru, e ele de repente ficou enérgico e o seguiu. Você corre um certo risco sozinho, Sakazuki. Deixe este velho te ajudar. Os fuzileiros navais restantes enfrentaram os piratas do Barba Negra. Olhando para Sengoku, Garp e Aokiji à sua frente, o veneno nos olhos de Teaz era quase tangível. Caramba! Mesmo que os três almirantes se separassem para perseguir Ace, os fuzileiros navais certamente deixariam forças suficientes para detê-lo. Já era inútil obter a Gura Gura no Mi. Barba Negra não pôde deixar de olhar para Sengoku com ressentimento. Em vez de usar a habilidade, ele deveria estar pensando mais em como escapar agora. Reiner ignorou o confronto entre os dois lados. Com Akainu e Kizaru o perseguindo, ele precisava convocar seus mortos-vivos rapidamente. Sukuna flutuou no ar e voou em direção a Miel, que observava a diversão à distância. Ele tirou a espada da cintura e a jogou no chão. Baque. Qual é o significado disto? Pegando casualmente a lâmina negra de Shuzui, Miel olhou friamente para o outro. Sukuna falou baixinho. A espada de Zoro quebrou. Ajude-me a levar isso até ele. Roronoa? Ao ouvir isso, a confusão nos olhos de Miel aumentou. Ele se lembrava vividamente do encontro deles no restaurante à beira-mar e tinha um grande apreço por Zoro. Não se importava em ajudar com um pequeno favor. Mas o que ele quis dizer com traga para ele. Diante disso, Sukuna apenas disse, provocando. Você saberá quando chegar em casa. Quando sua voz caiu, sua figura se desmaterializou e desapareceu no ar. Miel ficou em silêncio, mas ainda assim aceitou a espada. Uma grande extensão de escuridão se espalhou por toda a praça. Os piratas do Barba Negra e os fuzileiros navais começaram a lutar. Miel se virou e foi embora, não mais interessado no que aconteceria em seguida. A convocação do Senhor da Guerra era apenas para lutar contra os piratas do Barba Branca. Se não quisesse testemunhar o resultado com os próprios olhos, talvez nem tivesse vindo. Estava ainda menos interessado em Barba Negra. Uma fumaça preta e espessa subiu ao céu, e um grande número de soldados da marinha, pedras e outras coisas diversas foram cuspidas pela escuridão. Libertação. Barba Negra liberou os inúmeros restos que havia absorvido em direção aos seus arredores, enquanto ao mesmo tempo virava a cabeça para olhar para Reiner, que ainda estava no campo. Ei, Cobra Negra! Somos gafanhotos na mesma corda agora. Que tal deixarmos de lado nossos ressentimentos e nos unirmos por enquanto? Sem nós também não será fácil para você escapar, gritou Barba Negra. Ele estava apenas pensando se conseguiria usar Reiner para atrair o poder de fogo dos fuzileiros. Assim que encontrasse uma oportunidade, abandonaria o outro imediatamente e escaparia. Mesmo agora, ele ainda não sabia quem os havia enganado e colocado nessa situação. Reiner de repente se interessou novamente. Ele já estava pensando em como se infiltrar no acampamento de Barba Negra e depois apunhalá-lo pelas costas. Mas antes que ele pudesse falar, Sengoku falou primeiro. Como ele poderia cooperar com você? Professor, foi ele quem me contou sobre sua habilidade de roubar os poderes dos outros. O que? Barba Negra ficou chocado e virou a cabeça para olhar para Reiner. A raiva em seus olhos era evidente. Não é de se espantar que ele tenha sido alvo dos fuzileiros navais no momento em que apareceu, e eles o impediram de tomar a habilidade de Pops. Então era esse cara quem estava mexendo os pauzinhos. TCH Reiner zombou de Sengoku. Como esperado, o velho ainda queria apunhalá-lo pelas costas. Ele tinha acabado de começar a brigar e já estava tentando criar problemas entre ele e Barba Negra. Ele não conseguiu evitar xingar baixinho. Seu sujeito imundo. Eu sabia que você não estava aprontando nada. Da mesma forma, a voz de Sengoku era baixa. E aqueles que te atacaram agora mesmo?
Ele olhou para o ogro de guerra, o demônio da arma e os outros com um brilho penetrante nos olhos. Esses caras também são mortos-vivos controlados pelo Reiner da Cobra Negra. Ele adoraria que você morresse. Quando sua voz caiu, além de Barba Negra, os outros também lançaram seus olhares em sua direção. O quê? Mortos-vivos? Isso não é algo saído de livros de histórias? Esses caras são todos controlados por ele? Aokiji não conseguia parar de pensar nas várias situações inesperadas que haviam ocorrido no campo de batalha naquele dia. Ele não tinha visto o outro usar esse tipo de método em Enies Lobby. Ele só sabia que o outro tinha uma grande cobra enrolada nas costas, ora cuspindo fogo, ora soltando raios. Ele pensou que fosse algum tipo de habilidade de paramecia ou uma arma modificada. A mente de Sengoku era profunda. Não se tratava apenas da batalha atual, ele também pensava em um futuro mais distante. A guerra com os piratas do Barba Branca resultou em inúmeras baixas de ambos os lados. O objetivo desta guerra já havia sido alcançado. Se o preço de derrotar a tripulação do Barba Negra fosse muito alto, ele talvez não optasse por lutar até a morte. Ele estava prestes a renunciar. Fosse o novo almirante da frota Aokiji, a quem ele queria apoiar, ou Akainu, que tinha uma voz mais alta entre os altos escalões. Ele não podia deixar um monte de problemas para eles. Naturalmente valia a pena ter cuidado com Barba Negra, e ele também dava a mesma importância à tripulação do Chapéu de Palha, especialmente Reiner. Esse homem era muito perigoso. Pagar um preço alto para derrubar um deles não era necessariamente mais econômico do que incitar o ódio entre duas tripulações piratas e deixá-las se equilibrar. As perdas nesta guerra já eram enormes. Mais tarde, um grande número de tropas seria necessário para traçar a segunda metade da Grand Line. Romper o impasse dos 4 imperadores e permitir que os fuzileiros navais aproveitassem a oportunidade de se inserir no novo mundo era o propósito de entrar em guerra com os piratas do Barba Branca. Qual era o sentido se todos os homens estivessem mortos? A marinha iria depender de alguns almirantes para correr e apagar incêndios no mar? Sengoku, ao contrário dos outros, não perdeu a cabeça no calor da batalha. Manteve a calma do início ao fim. Um era preguiçoso, o outro era radical. Estava prestes a se aposentar, mas ele, um velho, precisava se esforçar ao máximo. O único inteligente, Kizaru, tinha aquele olhar preguiçoso e desleixado o dia todo. Sengoku não pôde deixar de suspirar interiormente. Essa turma de almirantes era realmente uma dor de cabeça. De repente ele entendeu um pouco porque Garp reclamava o dia todo sobre o neto ter se tornado pirata. Seu olhar não pôde deixar de se voltar para Reiner, e ele pensou em Ben Beckman, da tripulação do Ruivo. Força e estratégia, um comportamento calmo e sem pressa. Quanto mais olho, mais gosto. Mas drogas são todos piratas. Estrondo. De repente a terra tremeu violentamente, e todo o Marineford tremeu intensamente. A terra se ergueu como um tapete formando ondulações. Um rosto gigante se condensou no centro da ilha, com 2 chifres na cabeça e 2 bigodes longos e finos. Abriu a boca e emitiu uma voz alta. Seus fuzileiros navais desgraçados. Eu não quero voltar para Impel Down. Vão todos vocês para o inferno. 2 braços gigantes se transformaram, com as palmas abertas enquanto batiam no chão, bloqueando o sol. Garp sorriu, levantou-se do chão e saltou em direção à palmeira gigante que descia do céu. Enquanto a atenção de todos estava voltada para o céu, um falcão, aproveitando a falta de atenção, agarrou um cadáver em pé na praça e voou para longe. Barba Negra quer pegar a Gura Gura no Mi? Eu também não quero? Um canto da boca de Reiner se ergueu num sorriso presunçoso. Lute devagar. É melhor se você conseguir matar alguns membros dos piratas do Barba Negra. Vou dar-lhes um grande presente antes de partir. Capítulo 220. A cortina da Guerra das Cúpulas cai. O Merry navegava lentamente pelo mar. Um falcão cruzou o céu lá de cima, deixando cair uma figura ofegante. Ah, aqui está ele. Reiner pulou para pegar o corpo de Barba Branca e após pousar, colocou-o delicadamente no gramado. Seu corpo inteiro estava crivado de marcas de bala e ferimentos de espada. Seu peito tinha até 2 buracos abertos por Akainu, e seu sangue havia sido quase completamente drenado. O homem conhecido como o mais forte do mundo, o homem mais próximo do trono do Rei dos Piratas, também teve um dia em que morreria em batalha. Reiner colocou a mão no ombro do outro, e uma chama azul lentamente cobriu todo o seu corpo. Depois de um bom tempo, a chama gelada se retraiu para a palma da mão dele, transformando-se em uma chama única e saltitante. Lutando 1 contra 3 contra Aokiji, Akainu e Kizaru, a morte de Barba Branca foi gloriosa. Afinal, além de Luffy, provavelmente não seria possível encontrar uma segunda pessoa que sobrevivesse a um confronto direto com os 3. Olhando calmamente para a chama em sua mão, sentindo a informação contida ali, um momento depois, uma leve decepção apareceu nos olhos de Reiner. Que pena! Não pode ser fundido com o ogro de guerra. Barba Branca era tão grande, mas não tinha um único traço de sangue gigante. Se ele pudesse liberar o poder da Gura Gura no Mi com a força do ogro de guerra, ele provavelmente poderia destruir Marineford e afundá-la no mar com um soco. Então Reiner teria que se aventurar bravamente no novo mundo antes do previsto. No entanto, a força do próprio Barba Branca também era enorme. Era uma pena que ele fosse um pouco velho. Reiner! Um grito veio de longe. Os piratas do Barba Branca haviam rompido o bloqueio naval.
Luffy estava na proa de um navio, acenando para ele. Olhando mais para trás, Akainu estava usando o Moonwalk, perseguindo-os à distância. Usar o Moonwalk para combate aéreo era o último recurso. Além disso, como usuário de Akuma no Mi, Akainu precisava evitar ser jogado no mar. Com tantos mortos-vivos nas mãos de Reiner, como ele poderia escapar? Perseguir é um esforço inútil. Que teimosia! Reiner acenou com a mão para afastar a chama em sua palma e convocou todos os seus mortos-vivos de Marineford, deixando apenas seu clone lá. Sukuna assumiu a liderança e voou, enquanto vários outros mortos-vivos foram carregados pela areia amarela para encontrar Akainu, na praça Marineford. O corpo de Teaz parecia envolto em um manto de chamas negras. A névoa negra que se formava a seus pés se espalhava por toda a terra. Por onde passava, todos os objetos tangíveis afundavam. Após descobrir o que Reiner havia feito, Teaz imediatamente ficou furioso e virou sua lança em sua direção. Reiner da Cobra Negra, você e eu somos irreconciliáveis. Barba Negra ficou furioso, e uma fumaça espessa saiu de trás dele, subindo em direção ao céu. Ele ergueu o braço com a palma para cima. A névoa negra e informe rodou e se enrolou, finalmente se reunindo em uma esfera extremamente massiva, como um buraco negro que devorava tudo. Serrahara, a chamada escuridão, é a gravidade. A gravidade infinita pode devorar tudo e depois esmagá-lo. O rosto de Teaz era feroz. Ele segurava o buraco negro bem alto na mão, como um abismo que atraía o olhar para dentro dele. Este é o poder das trevas. Todos vocês vão para o inferno. A palma da mão de Teaz bateu com força no chão, e o enorme buraco negro desabou com seu movimento. Esse desgraçado. Sengoku praguejou baixinho. Ele condensou uma luz dourada na palma da mão, e uma onda de ar disparou em sua direção. O impacto de Buda. O impacto atingiu a escuridão, mas foi como um boi de lama entrando no mar, sem fazer uma única onda. Seu poder estava sendo continuamente absorvido por aquela bola de escuridão profunda. Diante do buraco negro que cobria o céu e desabava, Reiner, de pé no alto da plataforma de execução, não se comoveu. Uma fenda no vazio se abriu atrás dele, e uma figura alta e familiar a todos saiu. Os 5 dedos do morto-vivo Barba Branca se curvaram, e ele agarrou o ar vazio à sua frente. O ar sem forma se enrugou como uma cortina sendo agarrada. Então, ele deu um passo pesado para a frente, com as veias dos braços saltando. Ele girou o corpo e rasgou a atmosfera para o lado. Rachadura! Rachadura! Craque! O espaço sem forma de repente se estilhaçou. Uma densa teia de rachaduras espalhadas por uma grande área. Estrondo! Num instante, todo o Marineford tremeu violentamente. Diante dos olhos chocados de todos, o buraco negro solidificado se desintegrou instantaneamente. Um canto da ilha se inclinou em direção ao mar, como se a ilha inteira estivesse prestes a virar. Pepops! Os olhos de Teach estavam cheios de terror, seu rosto pálido. Suas pernas trêmulas inconscientemente deram 2 passos para trás. O fantasma do Barba Branca veio atrás da sua vida, professor. Reiner deu um sorriso sinistro, abrindo os braços e olhando para toda a praça. Este presente de despedida não é nada mal, né? Droga! Sengoku olhou apressadamente para onde Barba Branca havia morrido, mas não havia mais ninguém lá. Olhando para os mortos-vivos que tinham acabado de liberar o poder da Gura Gura no Mi, o coração de Sengoku afundou imediatamente. Ele sabia muito bem o quão assustador um Barba Branca desinibido seria. Isso definitivamente foi uma vingança por ele ter revelado o segredo um do outro e incitado as 2 tripulações piratas uma contra a outra. Você não precisa ser tão educado, Sengoku. Deixando o morto-vivo Barba Branca solta, o corpo de Reiner gradualmente se tornou etéreo. Ele lançou um sorriso frio para todos abaixo. Todos, afundem no mar junto com Marineford. Pare! Serpente Negra Reiner! Sengoku rugiu furiosamente para ele. Bum! Um impacto poderoso pressionou o chão instantaneamente, destruindo a plataforma de execução. Entretanto, quando a poeira baixou, a figura de Reiner havia desaparecido. Os olhos do morto-vivo Barba Branca brilharam ferozmente. Ele saltou em direção ao acampamento do Barba Negra, ergueu as mãos, juntou-as e golpeou violentamente o ar vazio. Baque! Com um estrondo sônico, o espaço se estilhaçou como um espelho, e um som ensurdecedor explodiu nos ouvidos de todos. A tripulação do Barba Negra, a primeira a suportar o impacto, sentiu o espaço ao seu redor ser violentamente comprimido. A atmosfera vibrante parecia querer esmagá-los vivos. Um por um, seus olhos pareciam que iriam saltar para fora enquanto eram pressionados contra o chão, seus corpos se contorcendo enquanto eles não conseguiam evitar jorrar um bocado de sangue. Os ossos frágeis do Doc que fizeram um barulho de estalo por todo o seu corpo, e todo o seu esqueleto ficou quase destruído. Sangue escorria sem parar do canto da boca de Barba Negra. Seu corpo ajoelhava pesadamente no chão, suas mãos tremendo enquanto ele se apoiava no chão, seu rosto uma máscara de dor. Você está brincando comigo. Como é possível lutar contra isso? Mate-o. Barba Negra limpou o sangue do canto da boca e rugiu, com a voz rouca. Todos vocês peguem-no. Matem-no juntos. Com um comando, uma grande extensão de escuridão se espalhou rapidamente. Ele aproveitou a oportunidade para se levantar. Ele assumiu a liderança e fugiu em direção ao exterior do campo de batalha. O fanático Burgess tinha acabado de dar alguns passos em direção à Barba Branca quando descobriu que Barba Negra os havia abandonado e fugido primeiro. Além dele avançar, todos os outros também fugiram com Barba Negra. Espere, capitão. Espere por mim.
Percebendo o que tinha acontecido, ele se virou apressadamente e saiu correndo em pânico. E neste momento, uma parede de gelo se condensou instantaneamente na frente dele, bloqueando seu caminho. Onde você pensa que vai? Ar frio emanava de Aokiji. No entanto, suas palavras eram ainda mais arrepiantes. Você ficará em Impel Down pelo resto da vida. A figura alta do morto-vivo Barba Branca pairava sobre ele. Os olhos de Burgess demonstravam desespero, e seu corpo ficou mole enquanto ele se ajoelhava no chão. Vá para o inferno, professor! Estrondo. Um braço grosso empurrou um punho que desceu com estrondo. A força violenta do tremor esmagou Burgess, pressionando-o firmemente contra o chão, cuspindo sangue de sua boca e seus olhos revirados. Pare de perseguir o Barba Negra por enquanto. Lide com esse morto-vivo primeiro. Sengoku falou em voz baixa, esse rancor foi semeado hoje. Deixem as duas tripulações piratas se morderem. No mar longe de Marineford, outro navio pirata se aproximava rapidamente. Uma temível bandeira pirata que fazia as pessoas tremerem ao vê-la tremulava ao vento no mastro. Parece que Ace foi resgatado, chefe. Não consigo sentir a presença do Barba Branca. Ele provavelmente já morreu em batalha. Um homem com um rosto resoluto, uma espada de estilo ocidental na cintura e cabelos ruivos caminhou entre os outros em direção ao arco. Shanks liberou seu Haki do Conquistador com força total, e seu Haki de observação varreu rapidamente o campo de batalha. Parece que chegamos um passo tarde demais. A guerra já acabou. Como se tivesse visto tudo o que acontecerá, Shanks já tinha uma decisão em mente. Virou-se e caminhou de volta para a cabana, dizendo calmamente, vamos. Estamos voltando. Ben Beckman, mordendo um cigarro, falou com um rosto inexpressivo. O Luffy também está aqui. Você não vai encontrá-lo? Bem, vamos esquecer isso. Um canto da boca de Shanks se ergueu ligeiramente. Vamos esperar no novo mundo. Eles certamente virão. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.